Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, doutora Próton. E a doutora Próton, a gente vai falar com ela sobre materialização de abundância financeira. Isso mesmo, um assunto super importante aí para ajudar-nos ainda mais nessa nossa jornada do autoconhecimento. E para a gente já começar, para vocês conhecerem a nossa querida convidada de hoje, eu faço a seguinte pergunta, doutora. Como que a física quântica salvou a sua vida? Por gentileza. Uau. Seja bem-vinda ao Link. Você teve uma experiência de quase morte, Exatamente. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Tenho certeza que após esse programa, milhares de pessoas vão mudar completamente a sua vida financeira. Porque conhecimento é poder. E a partir do momento que você tem o conhecimento para aquilo que você precisa mudar, a vida se transforma. Obrigada, meninos. Imagina. A física quântica, ela literalmente salvou a minha vida. Eu tive um problema renal muito grave. Eu fiquei alguns anos fazendo diversas cirurgias, litotripsia, uretrotripsia. Até que chegou na minha 4ª cirurgia mais evasiva. Quando eu saí do hospital, eu estava com o duplo J. O duplo J é um pedaço de ferro que fica no seu canal para abrir o canal e sair por ali, sair as pedras. Que é um pedaço de ferro que machuca muito. Você anda, você caminha, você sente ele, né, em você. Eu já estava há alguns anos... Dentro de você. Dentro de você. Fica dentro do seu canal, né? Um pedaço de ferro desse tamanho. Caramba. E eu achei que aquela seria a minha última cirurgia, né? E quando eu saí, eu senti ele. Falei, não acredito. Aí o meu médico veio e falou, olha... nós descobrimos que você tem 4 ureter. Todo mundo tem 2 ureter, um de cada lado. Você tem 4. Então, quando a gente abre com o duplo J de um lado, as pedras vão para o outro. Quando a gente abre do outro, vai para o outro. Então, elas ficam, né, entre vários canais. Por isso, né, a inflamação tão grave. Naquele momento, eu vou falar um pouquinho da minha história antes disso, né, para que vocês entendam. Naquele momento, eu estava muito exausta. Só quem fica dentro de um hospital, quem fica internado, sabe o que é viver aquilo. Você é um pedaço de carne ali dentro, com as pessoas te furando o tempo todo e você realmente implorando para que as pessoas te furem, porque a dor é muito profunda. Então, eu falei para o doutor, eu não vou mais operar. Então, ele me disse, se você não operar mais, isso é um suicídio consciente. Eu falei, tudo bem, quanto tempo de vida eu tenho? Ele falou, se você continuar dessa forma, 6 meses. Nossa, que corajoso. Então, eu saí dali realmente acreditando, não tinha física quântica ainda, acreditando que eu tinha mais ou menos 6 meses de vida. Que ano era isso? Isso era em 2014. Tá. 2014. Ok. Fui para casa e fui pesquisar coisas para fazer antes de morrer. Então, pular de um bungee jump, fazer um retiro espiritual, alguma coisa que eu não tivesse feito ainda. E fazendo essas pesquisas no Google mesmo, de coisas mais espirituais, etc., eu vi um vídeo do Amit Goswami, que falava sobre como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam nossa realidade. Como as nossas células estão recebendo as ondas de informação das nossas emoções. E aquilo foi muito incrível, porque eu não senti que eu estava aprendendo. Eu senti que eu estava relembrando. Eu senti uma verdade naquilo. Eu não assisti, apesar de ser da área de engenharia, eu não assisti aquilo e falei, ai, que besteira, né? Eu senti aquilo como, de alguma forma, eu sei que isso é verdade. E aí eu mergulhei nesse conhecimento, cheguei até a metafísica, né? E fui entender o porquê os meus rins, né, estavam naquelas condições. E, através da metafísica, o rim está neuroassociado ao medo. Tudo que eu vivi a minha vida toda. Então, conforme eu fui estudando a metafísica, eu fui entendendo o porquê da minha doença. Ok. Cheguei em diversos nomes. Professor Hélio Couto, que eu sou apaixonada, para mim é uma grande referência. Bob Proctor, Deepak Chopra, etc. Todos esses nomes. E eu comecei um processo de reprogramação mental. Em 3 meses e 2 dias, eu fui para o hospital. Eu acordei de madrugada com a cólica renal. Eu fui para o hospital, fui internada. Ali, eu fiquei tomando morfina junto com tramal. No outro dia, o médico plantonista me disse, você não quer ficar aqui internado? Eu tinha um plano de saúde muito bom, fica aqui ao invés de ir para casa. Eu falei, não, doutor, eu tenho certeza que eu tô curada. Aí ele falou, olha, eu acredito em qualquer crença, eu respeito qualquer crença, mas burrice não. Então, se você quer ir embora, pode ir. E eu fui embora mesmo.
Eu cheguei em casa, eu estava à base de tramal, à base de morfina, então eu não estava sentindo dor. E quando você tem um problema renal, você tem muita vontade de fazer xixi. Eu estava com muita vontade, mas eu ia até o banheiro e não conseguia. Até que chegou um momento que eu sentei ali e fiquei. Falei, não, eu só vou sair daqui quando eu conseguir fazer xixi. Aí eu senti como se, sei lá, centenas de mangueiras do corpo de bombeiros ligassem no meu abdômen. Era uma pressão, uma coisa diferente. E aí, quando eu consegui fazer xixi, saíram todas as pedras. Eu peguei uma luva, peguei todas essas pedras, voltei para o hospital, porque qual que era o medo, né? Deles falarem, não volta para casa. Nada, não doeu nada, tá? Eu não estava sentindo nada, eu estava muito medicada. Não sangrou nada, mas saíram as pedras. Ok. Voltei para o hospital, né? Mostrei para ele as pedras, ele ficou desesperado. Ele falou, não, pelo amor de Deus, vamos fazer exame. Porque quando a pedra ela passa pelo canal, que é muito fininho, qual o risco? De uma hemorragia interna. E aí eu peguei e fui fazer os exames. E nos exames não tinha nada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência, né? Eu deixei a minha carreira, que era na área de saúde, segurança e meio ambiente, e abri o que hoje é o Instituto Doutora Próton. Caramba! Que história, para começar. Você acha que você tinha uma mentalidade de escassez que criou essa doença? E Não. o que foi feito dentro da tua mente para... Não era escassez, mas era a minha mente doente. E agora eu vou explicar para vocês. Quando eu nasci, o meu pai fugiu e a minha mãe tinha 18 anos de idade. A minha mãe, né, muito jovem, continuou morando com os meus avós. Meus avós foram quem me criaram, né? Meus avós são da congregação cristã. E eu cresci num ambiente muito desafiador, né? Meu pai tinha ido embora, logo depois a minha mãe foi embora, ela se casou também, eu fui criada pelos meus avós. Meus avós eram da congregação e eu já nasci uma criança com mediunidade. Então eu via muita coisa e era muito desafiador e eu não entendia aquilo. Então eu gritava durante a noite, eu chamava os meus avós. Os meus avós não sabiam como lidar com aquilo. Então eles falavam, você não vai para a igreja, se tivesse indo mais para a igreja, se tivesse orando mais, isso não estaria acontecendo. E realmente eu comecei a crescer aterrorizada, porque eu achava que, de fato... O problema estava em você. O problema estava em mim e tinha alguma coisa ali com o diabo, porque eu via muita coisa negativa, eu via muito vulto, eu via muitos seres com imagens demoníacas. Então, eu fui crescendo uma criança depressiva, uma criança que tentou tirar a vida algumas vezes, né? E pela religião dos meus avós, aconteceu uma coisa muito incrível, porque o meu avô, ele não lia livro de história para mim, ele lia o Apocalipse. Ô, louco. Então, ele falava, né, senta aqui para você ver como a vida, né, a gente só tá aqui numa passagem, você tem que entender o que tá acontecendo nesse mundo, nós já estamos no fim do mundo. Naquela época, eu já falava que nós estávamos no fim do mundo. E ele lia Apocalipse. E eu morria de medo, porque quando falava do mar de fogo e das pessoas queimando eternamente... Toda vez que eu pensava em tirar a minha vida, toda vez que eu pegava remédio, toda vez que eu ia pra rua, eu pensava, mas e se isso for verdade? Eu era muito jovem ainda, mas eu tinha muito medo. Eu falava, mas se isso for verdade? Aqui tá ruim, mas ficar queimando pela eternidade é pior ainda, é pior ainda. Então, isso salvou a minha vida também, porque eu nunca tive coragem de fazer nada, porque quando eu chegava na hora, eu falava, não, eu tenho medo, né, do outro lado do véu ser pior. É o medo com a sua função de sobrevivência, exatamente, né? Exatamente. Porque eles programaram a minha mente, né? Quem programou a minha mente na infância foi minha avó e meu avô. Então, nós já somos a somatória dos nossos pais. Então, quem eu sou? 50% pai, 50% mãe. Que são 50% meus avós, tataravós, etc. Toda a ancestralidade. Ok. Você já vem para o planeta com a programação mental da sua ancestralidade. Biológica, mental, emocional. E então, o momento que você fica no ventre da sua mãe, que nós chamamos de vida intrauterina, é muito interessante, porque tudo que você vive, tudo que a sua mãe vive na vida intrauterina, você vive sentindo como se fosse com você. Então, por exemplo, se a sua mãe ela recebeu muito amor, muito cuidado, você já nasce com uma pré-programação de muito amor. Mas se a sua mãe passou por muita violência emocional, se ela foi deixada, se ela foi abandonada, se ela foi criticada,
Você vive toda essa dor que ela está vivendo, mas como se fosse contra você. Então, você já nasce com essa pré-programação. Do momento que você nasce até seus 7 anos de idade, você não tem a mente consciente. Você só tem a mente inconsciente. A mente inconsciente, ela é um jardim onde tudo que você planta dá. Ou seja, quem estava programando esse jardim eram os meus avós, com uma base, né, da igreja evangélica muito forte. Então, apesar de já ter vindo muito diferente com mediunidade, eu não entendi o que era mediunidade. Naquela época, eu achava que era o diabo mesmo que estava me tentando, era o diabo mesmo que estava tentando me persuadir, né, para não ter uma vida, né, positiva. Ok. Saí dessa infância e fui para a adolescência com muitos problemas de saúde. Eu tomava antibiótico todo mês. Eu tinha garganta inflamada todo mês. Eu era uma criança, eu já nasci com obesidade. Então, na minha adolescência, eu cheguei a pesar 98 quilos. Nossa. Então, tudo isso são marcas o quê? Da dor. O corpo, ele fala. E ele fala através da somatização. Sim, os recados. Né? Exatamente. Então, eu fui crescendo uma adolescente depressiva, ansiosa, com muitos problemas de saúde. Eu sempre estava no hospital, sempre tinha alguma coisa. Quando eu fiz 18 anos, eu sempre muito revoltada, a minha mentalidade era: vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro e vou sumir daqui. Eu cresci no interior, né, na periferia do interior de São Paulo. E aí eu fui para minha primeira experiência de trabalho, que foi telemarketing. Na época, o meu salário era R$260. Caramba. Né, para trabalhar de domingo a domingo. Claro, né, que com inflação, enfim, Sim. não é como hoje, R$260 hoje, mas esse era o salário da época. Isso me revoltou ainda mais, porque quando eu vi que eu tinha que trabalhar de domingo a domingo e aquilo não pagava nenhum curso técnico, né, eu falei, como que eu vou fazer? Então, eu fiquei uns 7 meses nessa empresa, depois fui para o shopping vender cartões na C&A. Já foram abordados pelas pessoas na C&A? Já. Tratem elas com respeito, Sim, viu? Sim. E peguem o cartão sim, porque eu fiz isso por quase um ano. Ajuda elas. Então, ajuda elas. Então, depois eu fui para a C&A, meu salário era R$350. Eu queria fazer faculdade de qualquer coisa, mas não tinha ainda, não pagava uma faculdade. Então, dentro do ônibus, eu passei na frente de uma escola técnica e estava uma faixa, né? Faça uma prova aqui e ganhe até 50% de bolsa. Daí você Perfeito. falou, agora é a vez. Eu olhei os nomes e tinha lá, técnico em biomedicina. Eu achei o nome chique. Eu achei o nome bonito. Falei, nossa, isso aí que eu vou fazer. Eu nem sabia o que era. Entrei lá, fiz, né, a inscrição lá para fazer a prova. E no dia que eu cheguei lá, eu estava conversando com todo mundo. Eu sou muito comunicativa. E aí o professor do curso de segurança do trabalho veio. E ele falou, que curso que você vai fazer? Eu falei, técnico em biomedicina. Ele falou, você vai ficar mexendo com xixi, cocô o resto da sua vida? Eu falei, mas não é para fazer análises laboratoriais? Ele mas o que você acha que você vai analisar? Eu falei, não, mas tudo bem, o salário base era 1.280, era muita coisa, né? Imagina, eu ganhava R$350. Aí ele falou, olha, eu sou o coordenador do curso de segurança do trabalho. O piso do técnico de segurança é R$1.800. Muito mais. Olha. E você só vai andar pela empresa com uma prancheta na mão, só vai cuidar das pessoas, fazer treinamento. Mudei na hora, né? Risquei técnico em biomedicina e fiz a prova e consegui 50% de bolsa para fazer o curso técnico em segurança do trabalho. Bacana. Fiz o curso, né, de segurança do trabalho e me formei em 2008. O que estava acontecendo no planeta? Crise. Aquela crise financeira absurda. As empresas estavam mandando embora. Automaticamente, saí do estágio, não consegui ser efetivada, não consegui uma vaga na área, então eu fui para 25 de março comprar CD, DVD, roupa falsificada. Se virou. E fui me virar, né? E eu vendia na feira, vendia para os meus vizinhos, vendia para amigos. Eu fiquei um ano assim até conseguir entrar, né, na área. Entrei na área, comecei a estudar, fui me formar em muitas áreas, meio ambiente, normas nacionais, internacionais, OSAs, até que eu me tornei coordenadora, resumindo muito, né? Coordenadora em saúde, segurança e meio ambiente. Mas por que explicar isso é importante para vocês, para todos vocês que estão nos ouvindo? Porque muitas vezes a gente tenta
E aí, quando não dá certo, a gente já desiste. E aí, as pessoas nos assistem, vê eu, vocês, e fala: nossa, mas para eles é fácil. Não foi fácil. Nunca foi fácil para mim. E eu falo para os meus alunos, nada é fácil, mas é possível. Então, se uma pessoa faz, você também pode fazer. Você também é capaz. Exatamente. Se você pode viver essa vida na primeira classe, não aceite viver essa vida na segunda classe. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu era coordenadora em saúde, segurança e meio ambiente. Eu estava começando a ter uma vida mais digna. Tinha comprado o primeiro carro bonito, carro decente. Tinha viajado pela primeira vez de avião, etc. Mas aí eu comecei a ter essas dores renais. E aí, 2 anos de muitas dores, de muitas cirurgias, o médico vem e fala isso para mim. Então, veja que a minha alma estava cansada. Então, não foi somente, nossa, né, não quis lutar contra a vida, não quis, né, lutar pela vida. É porque eu já vinha de um histórico, desde o momento do meu nascimento, de muita dor. Muita luta, Então, né? quando eu consegui estabilizar, eu falei, nossa, agora minha vida vai acontecer, vem essa doença. Então, eu estava exausta. Foi isso que me fez falar pro médico, não, chega, eu não vou continuar aqui. Eu não vou ficar mais lutando para viver. Se não é para eu viver, tá tudo bem. Se acabou, né, o meu tempo aqui no planeta, ok. Enfim, achei que teria 6 meses, mas aí me curei, né? Metade do tempo. Metade do tempo, foi incrível. E eu fiquei tão apaixonada, tão loucamente apaixonada, que eu deixei a minha área de segurança do trabalho e comecei essa empresa do zero, sem R$1. Eu não sabia como. Mas eu já tinha programado na minha mente que o como não é um problema meu. O como é um problema do universo. Qual que era o meu papel? Fazer acontecer. Então, essa empresa, primeiro, seria uma empresa de palestras motivacionais com o embasamento da física quântica. Eu já era palestrante na área, né, de segurança do trabalho. Mas ninguém queria me contratar. E como eu sempre fui muito comunicativa, eu tinha muito networking, então eu ligava para os diretores, para os gerentes, para todo mundo que eu já tinha trabalhado. Falava, olha, deixa eu fazer uma palestra aí, as pessoas só precisam me ouvir. Eles falavam, só se for de graça. Tá bom, vou de graça. E aí eu comecei a fazer palestras de graça. E já nas primeiras palestras, as pessoas me falavam, você atende individualmente? Quando me falaram isso, eu falei, não sei, o que eu respondo? Eu falei, atendo. Eu não sabia como atender individualmente também. Mas isso era problema do universo. Exatamente. Gente, eu tenho isso na minha mente o tempo todo, independente do que vai acontecer. Isso não é um problema meu. Eu já tenho muitos problemas. Isso é um problema do universo. O meu papel é criar. Se eu crio a minha realidade, então eu não tenho que ficar preocupada em como vai ser feito. Eu tenho que fazer o que é possível nas minhas mãos e depois deixar... E depois soltar. Deixar o universo agir também. Não é simplesmente uma loucura imaginária. Quero ganhar R$1 milhão e vou ficar mentalizando e vou deixar para o universo. Não, eu trabalhava de domingo a domingo, tá? Os primeiros anos da minha empresa, eu trabalhei de domingo a domingo por pelo menos uns 5 anos seguidos, sem nenhuma viagem, sem comprar nenhuma peça de roupa. Mas eu sabia que se eu criava minha realidade, eu só tinha que ter um pouco de paciência que o negócio ia acontecer. Então, começou com essas palestras gratuitas, as pessoas me perguntavam se eu atendia, e aí eu explicava para elas. Não sou terapeuta, porque na época, né, eu não era. O que eu posso fazer é ensinar vocês o que eu aprendi, o que eu estudei, né, que me curou. E aí, né, vocês aplicam. Só que física quântica, maravilhosa, é uma coisa muito incrível. Não tem como não ter resultado. Não existe a possibilidade de não ter resultado. Se você aplicar, você vai ter resultado. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se curar do câncer, de ansiedade, de problemas de autoestima, começaram a performar melhor no trabalho. E elas começaram a falar para os seus amigos sobre o meu trabalho. Eu ia nas palestras da cidade, ia em eventos de networking. Então, a minha empresa cresceu assim, boca a boca, até chegar a pandemia. Então, quando chegou a pandemia, eu estava muito bem em termos clínica, né? Eu só tinha clínica, não tinha a minha empresa no mercado digital. Então,
Eu já faturava ali uns 25, 30 mil reais, né? Como terapeuta, eu já tinha me formado em centenas de áreas ao longo Já dos estava anos. estável ali, confortável. Já estava estável. Depois de tudo que você passou, né? Exatamente, mas já estava feliz. Aquilo para mim, gente, já era incrível, entendeu? Uhum. Eu fui criada por um pedreiro e uma dona de casa. Você ter um salário de 25 mil reais, eu era a pessoa mais rica da minha Você família. tava grata. Não, extremamente Gratidão. grata. Eu tinha uma clínica de 2 andares no prédio, né, com 1 metro quadrado mais caro da cidade. Eu já estava muito bem, muito feliz, muito grata, curada, bem, enfim. Mas aí veio a pandemia. E aí eu tive que fechar as portas da clínica. Só que aí já é diferente. Eu já tinha outra mentalidade, diferente daquela menina, né, que virou pro médico e falou: chega, não quero. Hoje, né, com uma mentalidade diferente, eu pensei, bom, vou fechar as portas. O que eu posso fazer? O que está no meu controle? Eu não sei quanto tempo isso vai durar. E eu achei que ia durar no máximo 1 mês, né? Foram anos. Todos nós. Né? Mas a primeira coisa que eu pensei foi, bom, preciso atender online. É isso que eu preciso fazer. Só que o meu forte, eu trabalho com o meu método, que é hipnose com reprogramação mental. E eu nunca tinha hipnotizado uma pessoa online. E aí eu falei, bom, não sei como vai ser. Mas o como não é um problema meu, como é um problema do universo. Exatamente. O meu papel é tentar fazer o meu melhor e o máximo que vai acontecer é eu devolver o dinheiro pro meu paciente e falar, não consigo. É isso. Deu muito certo, foi incrível, foi maravilhoso. E naquele momento que eu comecei a atender online, eu tinha, sei lá, 15 mil seguidores nas minhas redes sociais. As pessoas entravam em contato querendo terapia, mas elas não tinham dinheiro para fazer terapia, mesmo que minha terapia fosse, né, um valor muito irrisório na época. E aí eu tive uma ideia, eu falei, bom, não podemos sair, temos que ficar dentro de casa, né? Minha agenda não estava lotada como era antes, porque eu estava começando a atender online. Falei, eu vou fazer um grupo no WhatsApp e vou disponibilizar todos os tratamentos de reprogramação mental da minha empresa gratuitamente para as pessoas. Não sei se a gente vai viver, se não vai morrer, pelo menos estou fazendo coisa boa, né? E vou fazer lives, nunca tinha feito uma live. Falei, vou fazer aulas uma vez por semana no Instagram, ajudando as pessoas a passar por isso. Ok, criei esse grupo. Começaram a vir centenas de pessoas para esse grupo gratuito. Até que eu tive a ideia. Eu falei, bom, vou fazer um sistema de troca. Para as pessoas entrarem no meu grupo e aprender e fazer minha reprogramação mental, elas precisam fazer um story por dia contando a transformação que elas estão vivendo. Porque são transformações surreais. E aí, as pessoas vendo os stories dos outros começaram a chegar e começou o boca a boca, né? O boca a boca, ainda mais Boca a boca a internet. Digital, né? A internet ficou muito poderosa na época da pandemia. É poderosa hoje, mas naquela época as pessoas estavam 24 horas ali. Então, a minha rede começou a crescer. Até que um dia, eles são meus parceiros até hoje, né? Adoro. Até um dia que eu olhei uma propaganda do Resiliência Humana falando, vocês querem divulgar aqui com a gente, crescer sua página e tal. E eu não tinha muitos recursos naquele momento. Eu lembro que era R$500 por 3 posts. Na época, isso era muito dinheiro para mim. R$500 para 3 posts. Eu atendi a pessoa 1 mês para ganhar R$500. Eu falei, não, vou tentar. E foi surreal, foi um salto quântico. Foi uma coisa que nunca mais aconteceu naquele nível. Subiu o meu primeiro post, eu atualizava, saía de 15, 16. Aí eu atualizava 18, atualizava 20. Por segundos, assim. Foi uma coisa muito incrível. Nossa. Eu saí de 15 mil seguidores para 100 mil seguidores em 1 mês. Olha. Depois de 100 mil para 200 mil em 3 meses. E aí, sim... Aquilo que era só um grupo gratuito se transformou numa mentoria. O que era só um trabalho ali voluntário de ajuda ao próximo mesmo se transformou num produto que hoje eu faturo múltiplos 7 dígitos no ano. Caramba. Que história incrível. Genial. E para tudo isso você usou, desde se a gente voltar lá, né? Você estava doente, você estava sem dinheiro totalmente. Com medo. Com dúvidas. Com muitas dúvidas. Você usou a física quântica que você começou a aprender na tua, né, na doença que você teve. Para construir a minha nova realidade. Se você pudesse explicar para quem nunca ouviu nada de física quântica para alguém,
como que ela funciona? Ela tem a ver com energia, vibração? Totalmente. Física quântica é uma área da ciência que estuda o universo e como o universo se manifesta. De uma forma muito básica. Tudo, isso é comprovado, tá? Comprovado, né, pela ciência, que tudo no universo é energia. Como tudo é energia, tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência vibracional. Nós somos os criadores da nossa realidade. E nós estamos criando essa realidade com base no que nós pensamos e sentimos. Tudo que a gente pensa gera um sentimento. Esse sentimento, ele ativa o nosso campo eletromagnético. Essa onda, ela entra em contato com o universo, que é um campo de eletromagnetismo, que nos devolve a mesma onda. Ou seja, nós não atraímos aquilo que nós queremos. Nós atraímos aquilo que nós somos. Então, vou explicar. Se eu pegar o meu braço... Se todo mundo que está nos assistindo olhar para o braço agora, vai ver o quê? Pelo, pele, gordura, músculos, ossos. Certo. Vou lá para a região abdominal. Atrás dos ossos, nós temos o quê? Órgãos. Vou pegar qualquer órgão, vou pegar o coração. Coloco o coração sobre um microscópio potente, começo a ampliar a imagem, o que eu encontro? Células, moléculas, átomos, prótons. Continuo ampliando. O que eu tenho dentro de um átomo? Prótons, elétrons e nêutrons. Amplio mais. Quarks. Amplio mais. Eu tenho o quê? O vácuo quântico. Energia. Se eu pegar essa caneca e colocar sobre um microscópio potente, o que eu encontro? Células, moléculas, átomos, prótons, energia. Esse microfone, esse tecido, qualquer coisa no universo... É energia. Tudo é energia. Quantos tipos de energia nós temos? Um só. Isso quer dizer que eu e vocês somos uma coisa só. Quando você entende isso, que tudo no universo é uma onda só, que você é uma centelha divina da criação, do todo, porque se só existe um tipo de energia, quem é Deus? Nós mesmos. E quem é você? Nós mesmos. É como se Deus fosse o oceano e nós fôssemos uma gota. Mas não existe o oceano sem gota. Nós somos uma coisa só. Quando eu despertei para isso, eu entendi que o que era a doença? A somatização das minhas crenças. A somatização das minhas dores. Então, assim como eu inflamei o meu corpo, eu inflamei as minhas células e adoeci elas, e o nosso corpo se regenera, tem partes do nosso corpo que se regenera 100% em 7 dias. Como o cérebro, por exemplo. Isso quer dizer que a cada 7 dias, o seu cérebro não é mais o mesmo. As nossas células se regeneram todos os dias. Logo, eu entendi que se eu parasse, se eu saísse da vibração da dor, se eu saísse da vibração do medo, que era muito grande, meu pai foi embora, minha mãe foi embora, eu sou criada somente pelos meus avós, 2 idosos, um pedreiro, uma dona de casa. Qual que vocês acham que seria meu futuro se eu não tivesse conhecido a física quântica? A mesma deles. Entende? E pior, eu não tinha uma família grande. Eu tinha minha avó e meu avô. Então, eu fui uma criança que cresci com muito medo. Medo de tudo, medo da vida, medo do meu futuro. Então, eu saí da frequência vibracional do medo e comecei a me comunicar com as minhas células. Então, ao invés de olhar para o espelho e falar gorda, feia, burra, pobre, que era o que eu ouvia. Eu sofri muito bullying na escola por conta da minha aparência. A sua conversa interior era essa? Era essa. Por quê? Porque as pessoas que me programaram, não como vítima, tá? Só para entender mesmo. Porque nós não somos vítima de ninguém. Mas as pessoas nos programam por um tempo. Principalmente quando nós somos crianças. Então, as pessoas que estavam me programando, o meu meio social, não só a minha família, mas o meu meio social, me diziam o quê? Que eu era feia, que eu era gorda, que eu era pobre, que eu nunca ia ser ninguém. Então, o que vocês acham que a criança acreditou? A minha criança acreditou nisso. Na escassez, e aí, né? Quando você desenvolve a sua mente consciente aos 7 anos de idade, a nossa mente inconsciente tem 95% do poder e a nossa mente consciente 5%. Nós estamos agindo 24 horas por dia inconscientemente. Dificilmente o nosso consciente assume
a rédea do que nós estamos fazendo. É a programação. É a programação. É o CD que tá tocando, entendeu? E também o consciente, ele é baseado no passado, enquanto que o inconsciente, né? O Exatamente. subconsciente. Agora, o consciente As memórias não, o consciente tá limitantes. aqui. Né? Exato. As memórias limitantes. Nós estamos usando o que neste momento? A nossa mente consciente, Racionalidade. né? Que entende o aqui, o agora, tempo, espaço. Mas essas informações que eu estou pegando com a minha mente consciente, elas estão vindo da onde? Do meu inconsciente. Da onde eu armazeno. Então, quando eu entendi isso, a primeira coisa que eu fiz e a primeira coisa que eu faço com os meus alunos e os meus pacientes é amor próprio. Então, eu precisava parar de emitir aquela onda de informação para as minhas células. Para acessar esse disco que está no subconsciente e trocar ele, uma maneira seria o amor próprio? Como que eu acesso algo que está inconsciente, entendeu? Nós acessamos 24 horas por dia, por exemplo. Conforme eu começo a falar aqui, vocês começam a prestar muito atenção no que eu estou dizendo, vocês já não estão mais conscientes. Vocês já estão hipnotizados. Vocês já estão num transe leve. Logo, a minha informação já está indo direto para a sua mente inconsciente. Então, o processo de repetição, quanto mais você repete algo, mais aquilo se programa na sua mente inconsciente. Então, eu falava todos os dias, gratidão, Deus, por minha cura, eu me sinto completamente saudável. Gratidão, meu Deus, por minha cura, eu me sinto completamente saudável. Eu repetia não somente essa frase, porque eu fiz todo um trabalho de reprogramação mental, mas o meu processo de reprogramação mental também eram ondas de informação avisando a minha célula que eu me amava, que estava tudo bem, que eu sou saudável, que eu sou feliz, que eu me amo como eu sou. Isso vai mudando totalmente a bioquímica do seu corpo. Então, quando vinha a cólica renal, mesmo que eu fosse para o hospital, e eu tinha que ir para o hospital, tá? Eu tomava Tramal todos os dias, mas eu tinha quando vinha a cólica, eu ficava lá no hospital e eu falava, isso aqui tá querendo, né, me distrair. Tá querendo me distrair de quem eu sou. Eu estou 100% curada. Essa dor aqui é o meu corpo me mostrando que ele está se curando. É o que a religião fala perfeitamente. A ciência fala lei da atração. A religião fala fé. Fé decidida. Eu sei porque sei que eu estou curada. É uma certeza. E quando é uma certeza, você já opera em gratidão, gratidão, meu Deus, por minha cura, porque você já está confirmando. Você está afirmando para o campo que está recebendo essa onda. Gratidão, eu já tenho a cura. Então, como o universo não é um homem sentado numa poltrona, é só um campo de eletromagnetismo, o universo não tem outra escolha a não ser me devolver aquilo que eu estou vibrando. Lembra? O universo não me dá o que eu quero. É aí onde as pessoas confundem na lei da atração. Elas dizem, eu quero algo. Então, elas pedem, elas mentalizam aquilo. O universo não te dá o que você quer. Nunca. O universo te dá o que você é. E você acessa o estado de ser com a gratidão. E o salto quântico que você deu, o que seria ele, para você explicar para o pessoal? E é possível acontecer mais de um? Ou você acredita que o salto quântico, ele é igual você teve o seu salto quântico, né? No seu projeto digital, digamos assim, né? O Lean também teve um salto quântico, né? A gente teve um momento que a gente saiu de 10 mil inscritos para 50. Né? Foi um salto quântico considerável também. E a gente entende como sendo um salto quântico. Então, assim, o que seria o salto quântico? E se você acredita que é só um que vai ter? Não. Ou podem ter outros também? Podem ter centenas de saltos quânticos na sua vida. O salto quântico seria uma coisa que poderia demorar muito tempo a acontecer no estalar de dedos? Quando a sua energia alinha com a energia do universo, que é prosperidade, que é crescimento, você tem um salto quântico. Ou seja, aquilo que geralmente para as pessoas leva muito tempo, para você acontece de uma forma estratosférica, né? Poderíamos falar dessa forma. Eu tive muitos saltos quânticos. Então, ter me curado, um salto quântico. Ter começado essa empresa do zero e hoje ser uma empresa com mais de 35 mil alunos, presente em mais de 44 países. Outro salto quântico, né? Faturamento da minha empresa. Uma empresa que começou com zero, hoje fatura múltiplos 7 dígitos.
salto quântico, crescimento das minhas redes sociais. Nossa, eu tive muitos saltos quânticos. Então, salto quântico é algo que você não controla, mas você cocria. Então, sempre que eu tô cocriando, por exemplo, nos meus processos de gratidão, a minha cocriação do momento é atingir 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Olha. Organicamente, vamos lembrar o pessoal, né? Organicamente. E tá muito incrível, eu já tô feliz, tá? Porque nesses últimos 3 meses eu subi 50 mil seguidores por mês, né? De forma orgânica. Então, quando eu me alinho com o universo, né? E entro em estado de graça, ou seja, estado de gratidão, gratidão universo por ter atingido 1 milhão de seguidores, né? No meu Instagram. É muito incrível, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito grata, era um sonho... E não é só um sonho pro meu ego. 1 milhão de pessoas ouvindo essa informação que mudou minha vida. Então, isso aqui que eu tô falando, sou eu falando com o universo. Então, todo dia antes de dormir, eu visualizo... Meu celular tá na bolsa. A tela do meu celular já é 1 milhão de pessoas ali, né? Então, eu visualizo aquilo o tempo todo. E antes de dormir, eu entro em estado de gratidão, como se eu estivesse conversando direto... Como não? Para mim, eu estou falando diretamente com Deus. E eu vou agradecendo e sentindo a sensação de ter aquilo. Então, eu pulo, eu comemoro, eu pego uma champanhe, eu estouro a champanhe. Eu emito para o campo que já é meu. Então, o campo não tem outra escolha a não ser me devolver isso. Em algum momento. Em algum momento. Que pode ser hoje, após esse programa. Pode ser um grande salto quântico. E pode ser amanhã. E não me importa. Eu estou feliz se for hoje ou amanhã. A única coisa que importa é que eu sei que vai bater. E isso já basta. Muito bom, muito bom. E por que será que, por exemplo, eu sinto que as pessoas que têm baixa autoestima... elas geralmente vivem numa escassez. E pessoas de alta autoestima, elas vivem na abundância. O que acontece aí? Por que tem essa correlação positiva? Independente da crença de quem está nos ouvindo, se acredita em Deus, Yahvé, Buda, Hare Krishna, não importa. Eu vou usar o nome Criador, tá? Que é essa fonte inesgotável de energia. Olha que incrível. Se você sair na rua agora, se você pegar um avião, for para qualquer cidade ou país, você não vai encontrar ninguém igual a você. Deus te criou à perfeição. Quando você não se ama, quando você não ama quem você é, automaticamente você está renegando o Criador, quem te criou, quem você é, entende? Então, como você pode ser bem-sucedido se você não ama a própria criação do universo? É como se você estivesse rejeitando Deus. É como se você estivesse rejeitando quem você é, a fonte. Bem profundo. Porque o que acontece? A criança, ela não cresce se odiando. Ela não nasce não gostando dela. Se você perguntar para qualquer criança, até uns 5 aninhos de idade, você é bonito? Eu sou lindo. Quem é a pessoa mais linda que você conhece? Minha mãe e meu pai. Não vai falar Angelina Jolie, Brad Pitt. Entende? Nem tem essa consciência. Não tem, porque ela tá ali no estado de todo. Agora, em que momento a gente passa a não se gostar? Quando a gente começa a crescer e começa a ouvir dos outros aquilo que eles acreditam que são os nossos defeitos. Os rótulos. Exatamente. Então, o que acontece? Você se desconecta da fonte. Você se desconecta do que você é. E quando você se desconecta da fonte, não tem como você criar abundância. Porque Deus é riqueza, Deus é abundância. Pode perceber que esse planeta, ele é abundante. Tudo foi criado abundância. Se você pegar uma semente e jogar na terra, vai nascer ali, vai nascer alface, vai nascer uma fruta, vai nascer alguma coisa. Tudo no planeta cresce. E você é parte desse todo. É por isso que pessoas com baixa autoestima acabam tendo muita dificuldade de prosperar, de crescer, de ter relacionamentos abençoados, somatizam muita doença. Porque se você não consegue amar você não vai conseguir amar mais ninguém nesse planeta. Mas então, um caminho para
uma pessoa de baixa autoestima conquistar uma autoestima seria qual? Primeiro, se for possível, terapia. Terapia é o melhor caminho. Primeiro, tenho condições, vai para terapia. Vai mudar completamente sua vida. Se eu estivesse começando hoje, eu tivesse o conhecimento que eu tenho, mas começando do zero, nem que eu tivesse que vender meu carro, mas eu faria terapia. É na terapia que você vai se conhecer. As pessoas pensam que se conhecem, mas elas não se conhecem. Na verdade, a maior parte das pessoas no planeta não sabem nem do que elas são feitas, não sabe nem o que é um átomo. Imagina, se eu não sei nem do que eu sou feito, como que eu vou entender esse sistema tão complexo que é a vida? Então, terapia. Não posso terapia? Então, vai assistir podcasts como o de vocês, vai ler um livro, vai buscar autoconhecimento da forma que puder. No rádio, no podcast, no YouTube. Porque o conhecimento liberta. E é através do conhecimento que você vai olhando para a sua história e vai falando, nossa, mas calma aí, talvez não seja assim. Talvez eu não seja tão feia. Talvez eu não seja tão gorda. Talvez eu não seja tão magro. Isso que vocês fazem, que é trazer pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, e disponibilizar isso gratuitamente na internet, é muito rico. Eu tenho certeza que tem uma mão crítica muito forte nisso. Porque as pessoas que estão ali imersas nas redes sociais, muitas vezes só reclamando, ou vendo fofoca, ou vendo coisas banais, quando encontram um canal desse, talvez, né, esse programa, esse momento, esse dia vai libertar a vida de centenas de pessoas ou até milhares de pessoas. E nós não estamos fazendo nada demais a não ser trocar informação do conhecimento que nós temos. Nossa, sensacional essa sua mensagem. Muito bom mesmo. Eu queria falar sobre a Matrix, porque tudo que você está falando, ou seja, se a gente pode criar a realidade que a gente quer, se a gente pode sair de uma doença que o médico dá 6 meses de vida pra gente, e você, com o poder da sua mente, você resolve algo que a medicina não consegue resolver, será que a gente vive numa simulação? Porque a gente consegue moldar a realidade? Vivemos numa simulação? Com base na ciência, não dá para saber, porque a ciência ela é muito exata. Ou você comprova, ou você não sabe, né? Mas eu vou dividir o meu ponto de vista. Como somos energia e temos a vida eterna, porque energia não morre, nós não somos seres humanos. Nós estamos seres humanos. As pessoas têm tanto medo de espiritualidade, de espírito, etc., mas nós somos espírito. Isso quer dizer que tivemos que vir de algum lugar. Da onde? Não sabemos. Se energia não morre nunca, então quer dizer que quando a gente sair desse estado, né, de matéria, também teremos que ir para outro lugar. Para onde? Também não sabemos. Mas eu penso assim, se nós somos uma centelha divina da criação, o que faria uma centelha divina da criação vir para um planeta da matéria? O que o universo faz sem parar? Crescer, expandir. Percebam, o universo não para de crescer. Não tem um fim. Então, quando nós estamos em estado, né, de espírito, e você tem uma oportunidade de vir para um planeta como esse, que é um planeta escola, dualidade, bem, mal, certo, errado, calor, frio. Imagina que incrível, você é um ser eterno. Você vai continuar sendo um ser eterno. Então, você vê uma oportunidade como essa de viver as dores que não tem no espírito. Como, por exemplo, sede, fome, sexo, alimento. Não seria muito interessante? Demais. Sabendo que você só vai viver uma experiência. Então, eu acredito que, como seres eternos, a gente escolheu vir aqui para viver essa experiência que ia nos marcar, porque essa experiência marca na alma, e nos faria ver qual o nível de amor que nós estamos com base, né, no que nós vivemos aqui. E a gente está aqui só para viver uma experiência humana, para que com essa experiência humana a gente continue crescendo e evoluindo, né, no que nós realmente somos, que é em espírito. Essa é a minha crença. Muito bom, mas, por exemplo, quando eu quero mexer na Matrix,
dado que é uma simulação, então eu posso mudar a minha realidade. E aí você falou as práticas que você faz de gratidão, de querer visualizar as coisas que ainda não aconteceram. Muitas vezes, quando eu estou fazendo isso, me bate muito, por exemplo, o teu exemplo do 1 milhão de inscritos. Me bate muito, tipo, eu não mereço ter isso ainda. Por conta da sua programação. Então, vamos lá. Como quebrar isso e criar uma crença de merecimento? Primeiro, achar que isso aqui é uma simulação é um ponto de vista, né? Nós não sabemos. Eu acho que tem muita coerência, tá? Mas não temos uma certeza. Não conseguimos mudar a Matrix e alterar a Matrix. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder de mudar somente a nós. A nossa. Então, quando eu mudo, automaticamente a realidade que eu estou vivendo muda. Isso quer dizer que tem pessoas vivendo o inferno e o céu no mesmo lugar. Aqui, nesse mesmo metro quadrado, né, nessa mesma cidade, nós temos pessoas que estão vivendo o paraíso. Felizes, abundantes, casadas, filhos, etc. E nós também temos pessoas no mesmo lugar vivendo o inferno. Fome, doença, sofrimento. Ou seja, o paraíso e o inferno é aqui. Está aqui. E somos nós que nos colocamos na frequência do paraíso ou na frequência do inferno. Então, veja, até alguns anos atrás, eu vivi um inferno aqui na Terra. Hoje eu vivo o paraíso na Terra. O que mudou? A minha mentalidade. Então, para entender isso, eu gosto de usar um exemplo muito simples, que todo mundo entende, que é o CD. Lembra dos astecas, dos incas, que eles usavam um negocinho redondo, chamava CD, que colocava no rádio? Então... Videocassete. Nossa, né? O CD. Teve um momento que saiu o CD regravável, né? Que foi o auge, nossa. Dava pra apagar, Dava né? pra apagar e gravar outra coisa em cima. Foi incrível naquela época, né? Desculpa, vocês entenderam, então é porque tem a mesma idade que eu. Acabamos de nos entregar que somos velhos. Sim. Exatamente. Mas, enfim, o CD regravável. Se eu pegar esse CD e gravar Xuxa, tenho 5 aninhos de idade. O que eu quero gravar no meu CD? Quero gravar Xuxa. Então, eu pego o meu CDzinho, coloco lá no meu rádio e começo a ouvir Xuxa. Enquanto eu tenho 5 anos de idade, vai ser incrível. Hilari, hilarie. Vou cantar o dia inteiro, 20 vezes, 50 vezes. A criança faz isso, né? No Discman, né? Nossa, no Discman. Gente, quando... Eu não tive a oportunidade de ter um Discman. Mas eu lembro que um amigo teve um Discman e levou na escola. Quando eu usei o Discman dele pela primeira vez, eu achei a coisa mais incrível. Nossa. Fone de fio, olha né? o CD rodando aqui. Né? É coisa de adolescente. Mas, enfim, enquanto eu sou criança e tá tocando Xuxa, ótimo. Mas imagine que eu só tenho aquele CD e hoje, com 36 anos, ainda estivesse tocando Xuxa. Não ia ser insuportável? Seria insuportável. É o que o humano está fazendo. O humano está vivendo a sua vida adulta com as crenças que foram programadas lá na infância. Nossa. Como que eu reprogramo esse CD? Eu gravo em cima outra música. Então, hoje eu gosto de ouvir Beethoven. Então, o que eu faço? Eu pego o CD e gravo Beethoven. E se amanhã eu não quiser ouvir Beethoven e quiser ouvir Art Bach, eu vou lá, tiro o Beethoven e coloco o Art Bach. Para quem não conhece, são os meus DJs preferidos. E eu coloco Art Bach e se eu não quiser Art Bach, no outro dia eu regravo outra coisa. É assim que funciona a nossa mente e a neurociência hoje comprova através da neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro é como se fosse uma massinha modelável, aonde eu posso modelar 24 horas por dia. E se eu tenho uma crença que foi programada ali, eu consigo, através do que nós chamamos de reprogramação mental, tirar aquela crença e gravar em cima outra. Então, por exemplo, hoje... Como que eu faço isso? Através da reprogramação mental. O que é um tratamento de reprogramação mental? Se você puder dar alguns exemplos. Vou explicar. O tratamento da minha empresa, eu vou para estúdio e eu gravo a junção de palavras que, em conjunto, vão gerar uma frequência vibracional na mente inconsciente.
e coloco em cima uma música na frequência vibracional que eu quero que fique tocando na mente inconsciente do meu aluno. Então, por exemplo, trilhas alfa, beta. Sim, eu vou colocando em frequências vibracionais. Então, por exemplo, primeiro tratamento que eu vou fazer é autoestima, então eu preciso fazer você vibrar na frequência do amor. Então, eu vou fazer essa reprogramação chegar lá na sua mente inconsciente com 500 Hz, tá na frequência do amor, e tudo que eu falar na reprogramação mental já vai programando na sua mente inconsciente. Então, olha que incrível. Se uma mentira contada N vezes se torna verdade, imagina a verdade. Nossa. Então, eu coloco os meus alunos para ouvir. Vou dar um exemplo, né? O dinheiro vem a mim com facilidade, sem esforço. A primeira vez que a pessoa que está na escassez escuta isso, fala, ai, que besteira. Ela duvida. Ela duvida. E tá tudo bem. Não é uma mágica. É porque ela pensa que o facilmente é fácil, né? Exatamente. Mas, na verdade, é de uma maneira fluida. Exatamente. E o que acontece? No outro dia, ela vai ouvir de novo. E ela vai participar das minhas aulas. Eu vou começar a trazer todo esse conhecimento. E aí, ela escuta de novo, de novo, de novo. Ela tá numa ambiência de prosperidade. E aí, todo dia, um fala... Nossa, saí de 5 dígitos para 6 dígitos. Dobrei o meu salário. Fui promovido. Ela começa a viver naquela ambiência. E aí, ela começa a acreditar. Nossa, olha, aquele ali conseguiu, aquele ali conseguiu. E ela tá ouvindo ali. O dinheiro vem para mim com facilidade, sem esforço. Vai chegar um momento... que já programou aquilo na mente inconsciente dela. Então, se torna natural. Por exemplo, se eu falasse para Maiara lá do passado, com seu salário de R$260 como operadora de telemarketing, que hoje ela teria uma empresa que fatura milhões, naquele momento, ela fala, nossa, não acredito. É mentira. Entende? Porque ela não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje, se você falar para mim, sua empresa vai quebrar e não vai faturar milhões, eu vou rir. Porque não tem como. Não é uma realidade, entendeu? Não existe. Não tem fundamento. Não tem qualquer fundamento. A eu sua não fé entro em tá inabalada. Eu já provei. Não é só fé agora. Entende? Porque a fé é quando você vai conquistar algo ainda. Não, eu acredito que eu vou conquistar. Eu já conquistei. Eu faço isso todos os anos. Então, na verdade, agora eu quero sair do múltiplo 7 dígitos para 8 dígitos. E quando eu chegar em 8 dígitos, ótimo. Ao invés de ajudar centenas de pessoas, eu estaria ajudando milhares. Aí eu quero ir para 9 dígitos. Não tem fim. Porque o desejo do ser humano e o poder de Deus, o poder de criador da nossa realidade, não tem fim. Assim como não tem fim para o Criador. Caramba. E além desse exercício, tem também aulas, né? Na verdade, existem diversas formas de você reprogramar a sua mente. Então, lembra que eu falei que conforme eu tô falando, ou vocês estão falando... Já tá entrando. Se eu começo a prestar atenção... Filme de terror. Você coloca o filme, você sabe que você tá sentado no seu sofá, você sabe que aquilo é um filme de terror. Que não tem um mas bicho. de repente... Nossa, até eu tomei um susto. Tomei um susto aqui, meu. Mesmo Você ouvindo... viu, né, Brunão? Você viu o susto que eu tomei? Caramba, hein? Mesmo... É de verdade. É de verdade, gente. Mesmo ouvindo que eu tô, né, fazendo uma simulação, eu dei um pulo, pulou também. Porque o cérebro não sabe interpretar o que é real do que é irreal. O subconsciente, ele não sabe o que é passado ou presente, né? Para ele futuro. Na verdade, não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro está acontecendo ao mesmo tempo. O cérebro não sabe distinguir real do irreal. Do Então, imaginário, né? a partir do momento que você tá e você entra naquela história, você tá prestando atenção, você não está mais consciente. Você já está no inconsciente. Então, quando acontece aquele movimento... Não vou fazer de novo. Quando acontece aquele movimento, o que acontece? O seu cérebro acredita que está acontecendo com você. É por isso que a Matrix utiliza da televisão e das redes sociais, etc., para ficar fazendo você acreditar que tudo no planeta é ruim. Vocês já perceberam? Exatamente. Horário do almoço. Tu pega a sua comida, você liga a televisão que tá passando o jornal. Aí tá lá o Datena. Pai mata o filho com 300 facadas. Não foi uma, não foi duas. Tu tá comendo ali com raiva, mas que filha de uma...
Não podia dar uma só e deu 300. A tua frequência percebe? vai diminuindo. Na hora, começa a cair, porque tu entra na raiva. Como não sentir raiva de uma coisa dessa? O medo, né? Então, as pessoas que estão assistindo televisão, elas já estão hipnotizadas. Tô assistindo uma série, tô assistindo esse podcast, estão hipnotizados nos ouvindo agora. Só que pro bem aqui, né? Mas só que aqui para o bem, né? Porque nós estamos trabalhando, né, com Uma forças frequência críticas. elevada. Agora, ali não. Então, a pessoa que está consumindo, está se alimentando. Imagina, alimento é uma onda de informação. Você está colocando a onda de informação para dentro junto de morte, de tiro, de pai matando filho. Como que você acha que fica as suas células? Fica uma vibração baixa. É por isso que a medicina nunca esteve tão evoluída como está hoje, em 2025, mas nós nunca estivemos tão doentes na história. É muito louco mesmo. Entende? Por quê? Porque nós nos alimentamos de ondas de informação, de dor e de problemas 24 horas por dia. Nossa. Aí você pega o celular. Muito bom, hein? Deixa eu ver aqui. Fofoca. Nossa, fulano fez ciclano. Que FDP. Tem que matar Traição. mesmo. Nossa, eu também rasparia a cabeça dela. Eu também terminaria... Por que vocês acham que o programa mais assistido, né, do nosso país é o Big Brother? Porque nós fazemos isso desde sempre. Vem da nossa programação mental. Eu estive em Roma recentemente e quando eu entrei no Coliseu, nossa, foi muito difícil para mim ficar ali por conta da mediunidade, uma energia muito forte, né? Uma energia de morte ali muito forte. Sério? Muito, muito. Caramba. Olha que incrível. Antigamente, e olha que nós estamos evoluindo, hein? Porque, se, por exemplo, se eu trouxer uma pessoa que fala, olha, antes de começar o podcast, deixa o leão comer aquela pessoa ali primeiro para eu me divertir, e assim que ele terminar de comer ele, a gente começa aqui, tá? Vocês iam olhar para mim e falar, que louca, vou chamar a polícia para você. Uma coisa primitiva. Então, veja, hoje nós temos esse nível de consciência, então estamos evoluindo, sim. Naquela época, deixava os gladiadores se matando, os animais matando os gladiadores. E a galera vibrando. Vibrando, era o teatro, entendeu? Era alegria. Mata, mata. Não, vamos absolver. Não, mata. E depois daquilo, eles só tiravam os corpos e sob o sangue colocavam as mesas e comiam. Porque depois daquilo, vinha o quê? O banquete para comer. Imagina só, hoje pra gente isso é inconcebível. Mas o ser humano já foi assim. Que loucura, né? O ser humano já foi assim, então... Doente, né? É uma doença, né? Mas hoje, isso para nós é inconcebível. Porém, talvez daqui 200, 300, 500 anos, quando uma pessoa ouvir falar que, nossa, seres humanos violentavam o corpo de outros seres humanos, talvez eles olhem e também achem esse mesmo nível de barbaridade. Só que isso acontece hoje, entende? Então, estamos evoluindo sim, mas... O que nós já fizemos está marcado dentro de quem nós somos. Muito bom para o pessoal lá de casa pensar o que hoje acontece, que talvez daqui a centenas de anos a gente, Exato. A gente mesmo, né? As nossas próximas gerações vão olhar para trás e falar, nossa, esses caras aí, eles gostavam de assistir notícias falando coisas negativas. Totalmente. Né? Fofoca era bacana, né? Exatamente. Imagina que loucura. Porque eu até falei sobre isso e acabei não finalizando do BBB. Porque o que é o BBB? É a mesma coisa. Você enjaula ali 12 participantes e você pode julgar. Você pode escolher um. Você pode cancelar e destruir a vida do outro, porque faz parte do programa. Então, ninguém vai te julgar. Por exemplo, se você vier falar dele pra mim... Eu vou falar, poxa, que coisa chata, né? Mas se você vier falar do cara do BBB, é normal. Quem que você torce? Eu torço pro sei lá quem que tá no BBB. Eu também torço. Aquele lá, vamos cancelar mesmo. Todo mundo para de seguir, vamos odiar ele. Falar mal da pessoa. Isso é natural, entendeu? Então, as pessoas, cheias de pudores, não. Falar de quem tá do lado, não. Mas falar deles, sim. Não é diferente, percebe? E a produção, o nosso nível sim, e a produção do programa, ela instiga brigas, né? Porque se não tiver briga e discussão, a galera não vai... Não dá audiência. Não vai dar audiência. O que dá audiência? Fofoca.
O que dá audiência? Briga. Mas isso é Coisas sensacionalistas. Isso é por causa da frequência que a humanidade está hoje. Exatamente. Se a humanidade tivesse uma frequência elevada, as pessoas iam ver isso e falar, que bobeira. Um reality show de budismo ou de retiro ia fazer mais sucesso. Né? Totalmente. Hoje, floparia. Mas, conforme vai elevando o nível, né, de mentalidade das pessoas, isso vai se tornando inconcebível, como é o Coliseu hoje, e coisas mais, né, evolutivas vão tomando frente. Então, talvez, né, lá há 100 anos, 200 anos, vão se lembrar do trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, onde mais de 99% da população mundial ainda não despertou, mas através dessas informações pode ser que 10, 20, 100, 1000 pessoas despertem. Mas, doutora, trazendo aqui para toda essa temática para nossa realidade, o que acaba acontecendo, eu passei por isso, acho que o Ricardo também, muitas pessoas que procuram a evolução, o autoconhecimento, é que a partir do momento que você começa a evoluir, você começa a se autoconhecer, você começa a mudar um pouco os seus gostos, os seus pensamentos, as suas amizades. E aí pessoas importantes, sempre foram importantes na sua vida, às vezes familiares, amigos, eles começam a te criticar, a te atacar, às vezes até zombar de você. E aí, nesse momento, você ouve o que elas estão falando e você deixa aquilo te afetar e fala, pô, eu acho que eu tô indo por um caminho nada a ver, eu tô sendo meio louco. Como não deixar essa voz externa afetar a gente? Não sou eu que uso a espiritualidade. É a espiritualidade que me usa. Quanto mais você eleva... Então, é só pensar. Quanto mais eu elevo a minha frequência vibracional, mais distante eu estou da o quê? Da massa. Se eu quero sair da massa e entrar no campo vibracional de alta frequência, que é o quê? A evolução, automaticamente eu tenho que entender que eu e a massa não vamos mais entrar em rapport. Então, maravilhoso. Se vocês me perguntassem qual a pior coisa que aconteceu com todo esse crescimento e ao viver o despertar, porque eu estou vivendo o despertar também. Ninguém que está aqui no planeta despertou, né? Nós estamos dia após dia despertando. É a solidão. É um processo solitário. Puta, foda. Para todas as pessoas que estão despertando. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir. O que dá é ambiência é tudo. Então, veja, nós estamos nos conhecendo pessoalmente hoje e com certeza disso vai se tornar uma amizade, né? Que nós vamos nutrindo. E aí você vai conhecendo pessoas que também estão passando pelo despertar e vai nutrindo essas amizades. Enfim, você vai criando um novo ciclo. Mas até que isso aconteça, é desafiador. Então, quando eu era criança, eu já era muito diferente das pessoas da minha família. Então, minha avó falava, essa menina nasceu com um rei na barriga. Essa menina aí quer ser melhor que os outros. Por quê? Porque eu já tinha uma mentalidade... Eu já vim para o planeta com uma mentalidade diferente. Né? Mas eu não tinha despertado para essa mentalidade ainda. Conforme eu fui crescendo, os meus amigos foram, né, ficando para trás. E por que ficando para trás, maravilhoso? Porque você se torna chato para a pessoa. Então, por exemplo, se você estava acostumado a reclamar comigo, você vem reclamar e eu falo, olha, maravilhoso, eu entendo, mas se você continuar reclamando, não vai mudar. O que você acha de você ler esse livro? Você vai falar, pô, cara chato, meu. Você acha o quê? Que eu vou resolver minha vida com um livro? Não, você não vai resolver com um livro, mas reclamando também não. Posso te indicar um podcast? Faz essa reprogramação. Você começa a ficar chato para as pessoas. Por exemplo, antigamente, né, principalmente num momento de muita pobreza, porque o álcool, gente, a droga, né, ela muitas vezes é o único recurso de lazer que a pessoa tem. Então, vocês podem perceber que a massa trabalha a semana toda, final de semana é o quê? Churrasco e cerveja. Mas é muita coisa. É cada 3, 4... Eu adoro cerveja, tá? Mas é cada 3, 4 caixas por final de semana. Por quê? Porque é o único lazer. Então, lá no passado, como eu me divertia assim, final de semana, se encontrava com os amigos, beber. Hoje eu já não quero mais. Eu não quero beber uma caixa de cerveja. Era que a gente saía também, ia pra música eletrônica. Totalmente. Nossa, era da hora. Chegava em casa às 7, 8 da manhã.
sábado e domingo era aquele dia de ficar na cama, né? Totalmente. Hoje em dia, eu e o Maurício, a gente até comentou, né? Putz, dá mó preguiça de fazer isso. Eu amo festivais, né? Mas hoje eu não tenho mais o pique de antes, gente. Porque você vai, é maravilhoso ali, mas depois... Hoje, eu preciso de 5 dias para me recuperar. Sim. A gente Então, também. antes, você tomava um banho, você ficava ali na cama, né? Morgando ali, mas no outro dia você estava bem. Hoje, não. Eu lembro que eu fui na Tomorrowland o ano passado. Nós eu fui também em estamos um dia do Tomorrow, que acabou cedo, acabou 2 da manhã, Sim. né? Eu cheguei em casa às 3, porque eu moro próximo de tu, Sim, né? verdade. Eu cheguei em casa às 3, ou seja, eu falei, não, vou acordar no outro dia. Zerada. Sábado, eu não saí da cama. Eu saí da cama umas 9 da noite, tomei banho, pedi um iFood e voltei pra cama. Domingo, eu falei, meu Deus, será que eu preciso ir pro hospital? Eu tô muito ruim. Gente, sério, eu comecei a pensar... Nossa, será que eu tô negando socorro pra mim mesma, né? Por quê? Porque hoje, já depois dos 30, o nosso corpo não se recupera mais como antes. E aí você não tem mais vontade de ir tanto quanto antes. Quem ainda tá nessa vibração, quem tá nessa frequência, assim como eu também já estive no passado, que é o tempo todo. Então, meus amigos, bebe ali 1 caixa de cerveja cada um. Na sexta-feira. No sábado, eu tô de ressaca. Não, vem pra cá de novo, vamos continuar. Não, ressaca mata com outra ressaca. Quando você começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, você olha pra isso e fala... Putz, não tem mais Não é mais sentido minha pra praia. mim. E aí Não eles é vão te legal. julgar, né? E aí o que acontece? Eu ouvi que eu tava ficando metida, que eu não queria mais rolê de pobre. Eu falava, não, gente, a gente não pode fazer outra coisa, né? Você não quer fazer mais nada. Eu falava, não, eu não quero mais beber. Assim. Não quero ficar a madrugada inteira bebendo. Então, percebe? Vai ficando pra trás. Até relacionamento. Você tá se relacionando com uma pessoa X. Vocês começaram aqui. Quando vocês se atraíram, vocês estavam no ponto X. Conforme você vai estudando, vai se curando, vai, né, despertando, e essa pessoa não faz, 1 ano depois, não precisa de muito tempo, 1 ano depois, você tá aqui, a pessoa tá aqui ainda. E aí a pessoa não te reconhece mais. E você também não reconhece a pessoa. Não é o amor que acabou. É porque a vibração, ela fica... Você fica em campos vibracionais totalmente diferentes. Acaba relacionamento. Então, quando entra pessoas pro meu processo individual, que é, né, muito mais forte, porque eu tô trabalhando diretamente na vida da pessoa, eu já falo pra mulher ou pro homem. De preferência, traga o seu esposo ou a sua esposa. Façam os 2 juntos. Porque tem que evoluir junto. Porque se não evoluir junto, vai se separar. Caramba. Vai Eles separar. não vão mais conversar entre si. Não tem conversa mais, não tem mais. Conversar no sentido energético. Sim, Né? Isso é muito comum, né? totalmente. É muito comum. E aí fala, não me ama mais. Por exemplo, no meu caso, que cresci muito, mudei muito a minha vida financeira. Ficou rica agora e não gosta dos pobres. Virou snob. Exatamente. Aí você realmente, as pessoas realmente têm essa visão. Não entendem que não é isso, é vibração. Então, por exemplo, eu falo, vamos viajar pra praia? Vamos. Não, vamos pra praia então, vamos passar no mercado, vamos pegar. Eu falo, gente, eu não quero beber. Nossa, olha como eu tô chata. Tá bom, então fica sem beber lá. Aí, tá bom, vou com os meus amigos, não bebo. A energia de quem tá bebendo e de quem não tá bebendo é outra. Então, se você tá bebendo 1 caixa de cerveja com a pessoa, seu amigo fez uma piada, você vai rir. Você tá achando engraçado mesmo. Você tá na frequência da pessoa. Mas se você não tá bebendo, a pessoa tá muito chata, entendeu? Nossa, que brincadeira tonta. Nossa, que Sim. piada idiota. Então, a vibração, Não é a gente, mesma. não é a mesma. Mas uma dúvida, quando a gente tá dando os exemplos mais relacionados a amigos, né? Sim. E quando é família? Você comentou dos seus avós, né? Que em um determinado momento você foi para uma frequência diferente da Sim. deles, né? Eles te criticavam muito, eu vi uns conteúdos de você na Muito. internet falando. Como lidar quando a sua família está em outra frequência? Porque uma coisa são os amigos, né? Que você pode escolher trilhar outro caminho, você vai parar de falar com a pessoa, talvez não vai fazer tanto sentido, mas beleza, é aquele amigo que foi bom durante uma fase, agora talvez não seja mais tão bom essa amizade. Mas e com os familiares? Como lidar com essa dificuldade de que você não vai poder largá-los? Pergunta incrível. Você só vai amá-los. E mais nada. Você não é o salvador. Você não pode querer que eles façam a mesma coisa que você, que acredite na mesma coisa. Então, os meus avós são muito diferentes de mim. Nós somos seres humanos
totalmente diferentes. E ainda assim, eu vou para casa deles, nós almoçamos juntos. Quando eles começam a reclamar ou falar qualquer coisa, eu mudo sutilmente de assunto, puxo um assunto de uma outra coisa, fico ali um tempo de qualidade que seja bom para mim e para eles e vou embora. É isso, maravilhoso. Não tenho o que fazer. Então, é muito louco isso, porque, por exemplo, aqui no ambiente Lean Podcast, é algo tão gostoso, a gente está trocando uma ideia genial. Eu e o Maurício, às vezes, a gente vai almoçar ou se liga, a gente se fala todo dia, entra nos assuntos gostosos. Daí, quando eu encontro alguém que eu gostaria... Assim, tem gente que não dá nem para começar a falar esse assunto. Esse assunto mais, né, de Lean Podcast. Mas quando eu vejo alguém que eu vejo que dá para começar a entrar ali... Eu já me frustro logo no começo, mas eu fico querendo mostrar e não dá. E é uma frustração mesmo, né? Não tem jeito. É igual política, né? Não dá pra convencer o outro lado. Você tem que cuidar da sua energia para que você vibre e atraia pessoas na sua energia. Maravilhoso. Tudo no universo é cíclico. Início, meio e fim. Não tente trazer as pessoas do passado para o seu presente, porque elas estão no passado justamente porque ali é o lugar delas. Acabou o ciclo. Nossa, mas dói, né? Pensar. Dói, sim. Dói porque aí é que tá. Tem pessoas que você quer trazer, entendeu? Aqui no Lean a gente traz milhões de pessoas. Só que a gente não conhece elas na física, entendeu? Sim. De abraçar, de trocar uma ideia. Muitas vezes a gente não sabe o rosto delas. Sim. Mas a gente fica muito feliz de estar impactando essas pessoas. Agora, as pessoas que a gente ama, que estão no nosso dia a dia, a gente fala, pô, se a gente consegue impactar com mensagens super bacanas milhões de pessoas em outros países, como que eu não consigo impactar o meu irmão, o meu pai? E daí, quando eu vou tentar impactar eles... É um exemplo, né? Mas tem outras tantas pessoas tão próximas quanto. Eu não consigo. Eu falo, meu Deus do céu. Pra eles parece que é, sei lá, papo de louco, uma baboseira, assim. Mas E é meio frustrante, entendeu? Mas essa necessidade é o nosso ego. É o nosso ego de acreditar que a nossa verdade é a verdade definitiva. E não é. Entendam. Para nós, a nossa verdade é a verdade. Por exemplo, para os meus avós que foram criados na congregação cristã, tudo que a gente está falando aqui é uma blasfêmia contra Deus e nós vamos queimar eternamente no inferno. E para eles essa é a verdade absoluta. O meu avô faleceu recentemente e quando ele estava vivo, ele chorava mesmo de se emocionar. Ele falava, filha, eu fiz de tudo para te salvar, mas você preferiu ir para o caminho do inimigo. Caramba. Entende? É a verdade dele. E essa verdade, talvez, deles, né? Que nutre a alma deles, é o que eles precisavam viver nesse planeta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendi. E tá tudo bem, entende? Eu não quero, por exemplo... Eu transformo a vida financeira, principalmente, que é o meu forte, de milhares de pessoas. Qualquer pessoa que entre, né, no meu campo, que queira uma transformação financeira, ela tem. Mas ela tem que querer, né? Agora, imagina, vocês acham que eu não queria minha família toda rica? Gente, é minha família. Eu quero meus irmãos, eu quero minha mãe, eu quero os meus avós, eu quero os meus sobrinhos. Quero todos. Mas se eles... É a mesma coisa de Jesus. Jesus estava lá, mas a pessoa tinha que ir até ele para ter aquela graça. É a mesma coisa o conhecimento ou qualquer coisa que você faz. Vocês têm o conhecimento aqui, mas para a pessoa ter esse conhecimento, elas têm que entrar até o seu canal, entende? Se a pessoa não for buscar no seu canal, não é você indo ali, bater palma e buscar ela na casa dela. Perceba que antigamente tinham até os testemunhas de Jeová, que todo final de semana iam na porta da casa das pessoas, batiam palma. Não existe mais. Verdade. Não existe mais. Por quê? Porque não é o caminho. O caminho não é você ir buscar no outro, porque essa é uma questão muito espiritual, muito profunda. Esse despertar, esse chamado, ele não é no mesmo tempo para cada um. Cada um tem o seu tempo. E talvez, na experiência humana que a pessoa escolheu vir para esse planeta, a experiência dela não era despertar. Talvez vai ser na próxima, né? E talvez vai ser na próxima. E tá tudo bem, entende? Entendo. Talvez uma pessoa que veio em outras vidas, matou, roubou, estuprou. E nessa vida, ela só foi uma pessoa neutra. Nossa, ela já evoluiu demais, entendeu? Sim.
Pedir para ela evoluir, despertar, é muita coisa. Só dela não matar, a alma dela já tá evoluindo demais. Sensacional. Sensacional. Eu queria falar sobre o não. Que você fala muito sobre isso. Porque quando a gente fala assim, pô, eu não quero mais que isso aconteça na minha vida. Eu não quero que isso aconteça nunca comigo. E parece que quanto mais a gente fala não, mais a maior probabilidade disso acontecer na minha vida. O que acontece no não na ótica da lei da atração? É porque o não é nem na ótica da lei da atração, na verdade. É geral mesmo. A palavra não, ela é uma palavra neutra. Ela é uma palavra não reconhecida pelo cérebro. Então, por exemplo, quando eu falo para você, eu não quero que você imagine uma bola rosa. Não é para imaginar uma bola rosa de jeito nenhum. O que aparece na sua mente na hora? Entende? Então, quando você fala, por exemplo, não quero ser pobre, o seu sistema, ele não detecta o não. É como se você estivesse repetindo sem parar. Quero ser pobre. Não quero... Pode perceber que as pessoas que mais têm medo de serem traídas são as pessoas traídas. Por quê? Porque esse medo que ela vibra de traição alimenta o campo com a frequência da traição. E volta não o que ela quer, o que ela é. Voltam os nossos medos, não os nossos desejos. O campo não separa o que é bom ou mal, porque certo, errado, bom ou mal é uma crença nossa. Para o campo, tudo é uma onda. Não existe vida no planeta sem positivo e negativo. Qual era o seu maior medo? Morrer. Morrer. Era E meu maior você ainda medo. tem ele? Hoje eu não tenho mais esse medo. Qual é o seu medo atual? Não, porque eu descobri que nós somos eternos. Tá. Mas quando eu era criança e acreditava que tinha céu e inferno e que existia a possibilidade de talvez eu ir para o inferno, porque eu não seguia à risca o que a religião dizia que era necessário para não ir para o inferno, então eu tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. E você tem algum medo hoje? Hoje, eu estava pensando nisso esses dias, sabia? Que legal. Qual é o meu maior medo? Até para uma programação mental que eu estava fazendo. E eu nunca vivi, mas eu acredito que o meu maior medo é amar muito uma pessoa, estar casada com essa pessoa e essa pessoa morrer jovem. Eu acredito que esse seja o meu maior medo. Amar muito alguém que morra cedo. Mas então o medo e o desejo, eles têm a mesma força de atrair? Totalmente. Na verdade, o negativo... É muito mais fácil atrair o negativo do que o positivo. Por quê? Por quê? Vamos imaginar... Olha só, que interessante. Cheguei aqui, olhei pra você e falei... Nossa, como você é bonito. Você é muito mais bonito pessoalmente do que no vídeo. Imediatamente, o que você vai sentir? Algo gostoso, não vai ser? Sim. Ai, que legal, né? Bacana. Só que 5 minutos depois, você já esqueceu isso. Sim, verdade. Você lembrou ali na hora. Se você falasse o oposto, eu ia ficar matutando. Foi um baita elogio. E ainda assim, depois você esqueceu. Mas se eu chegasse aqui e fizesse isso aqui, ó. Nossa, que diferente do vídeo. Nossa, você é bem mais bonito no vídeo, né? Aqui você parece mais musculoso lá, que você tá magro. Mesmo que eu fosse só uma sem noção, você ia ficar ruminando isso aqui o programa todo e dias depois. E quando você encontrasse outras pessoas que falassem, você entrevistou a doutora Proton, mesmo que você não falasse, sua mente ia falar, aquela chata, aquela inconveniente, né? Aquela grossa. Entende? A gente coloca muita energia no negativo e simplesmente despreza o positivo. Por quê? É por isso... Porque vem já vem do nosso cérebro reptiliano, já vem da nossa programação mental de existência. Então, vamos voltar lá nas cavernas. A pessoa positiva, naquela época, não tinha vez. Ela morria. Imagina que você tá ali, olhando pro céu. Ai, que céu lindo. Pô, vê um leão, te come e acabou, entendeu? Para sobreviver, para o ser humano sobreviver naquela época, ele tinha que ficar o tempo todo em estado de alerta. Olhando para o lado, olhando na moita, olha em cima, tem animal aqui, não tem aqui. Entrar na caverna, né? Dormir dentro da caverna, fazer um fogo para espalhar. Porque senão morria. Então nós fomos... Porque o ser humano... Hoje nós estamos no topo da cadeia alimentar. Hoje nós somos uma espécie com muitos números. Acredita-se, com números, né, históricos, que lá na época das cavernas, nós começamos na África com uma média de 6 mil
humanos da nossa espécie. Ou seja, se nós não fôssemos negativos, nós iríamos extinguir. Nossa. Então, já vem essa programação. Então, por exemplo, por melhor sucedido que sejam seus pais ou não, sempre uma geração depois está vendo algo mais fácil. Então, a programação do seu pai não tinha chat GPT. Se ele tinha que fazer uma redação da escola, da faculdade, ele tinha, por exemplo, eu que também fazia como os astecas e os incas, eu ia pra biblioteca. Não, eu ia, na minha época ainda, eu ia pra biblioteca. Aí eu tinha que ler o livro, eu tinha que resumir o livro, daí eu tinha que escrever naqueles papel, né, almaço, né, que fala? Tinha que escrever, eu tinha que fazer a capa com aquela régua que tinha A, B, C, D, sabe? Era difícil. Hoje não. Hoje, se eu tiver um filho, ele vai entrar lá no ChatGPT, vai escrever e vai... A inteligência artificial já pensa por nós. Antes não era. Então, perceba, de qualquer forma, a dificuldade, as coisas fáceis ou não, ao longo do tempo, estão evoluindo. Então, a gente vem de uma época, nossa programação primária, né? Era uma programação onde, se a gente fosse muito positivo, se a gente fosse ali ficar em mantra de gratidão, vinha um animal ali e te comia. Mas você quebrou esse cérebro reptiliano em você, né? Porque eu reprogramei a minha mente. Enquanto você não reprogramar a sua mente, você vai ficar com o mesmo padrão de crenças que você herdou. Agora, eu venho de uma família humilde. Vamos imaginar que você venha de uma família já classe média alta. Você já não veio com a programação que eu vim. Porque a sua programação mental já não tinha escassez, entende? Então, mesmo que a gente tenha a mesma idade, o meio familiar que você veio, o meio social que você viveu, altera totalmente as suas ondas de informação. Caramba. Nossa. Então, as pessoas que nasceram mais abastadas, elas já têm até uma vantagem mental. Na verdade, eu não diria uma vantagem, porque ela não experimentou medos que talvez vão deixar elas cômodas. É que depende. A gente se baseia muito no financeiro, por exemplo. Eu atendo muitos milionários que têm muito dinheiro para, nossa, nos manter pelo resto da vida. Mas tem outros problemas. Então, por exemplo, eu vim de uma família com muita dificuldade financeira. Mas, por exemplo, nós nunca passamos por nenhum processo de câncer, nenhum processo grave de doença na família. Você vem de uma família milionária, mas você viu seu pai e sua mãe morrer com câncer quando você tinha 12 anos de idade. Entende? Cada um de nós estamos vivendo algum processo de dor e de glória. Todos nós. Quais problemas que mais chegam lá para você? Financeiros. É o maior, né? Problemas financeiros. Sim, mesmo. Problemas financeiros. Tipo, empresas falindo, pessoas que estudaram muito, mas não conseguem ganhar dinheiro. Sério? Esse é o principal. É só teoria e não conseguem pôr em prática. Porque eu me especializei nisso, né? Então, eu atraio mais essas pessoas. Então, na clínica, porque eu tenho 2 empresas, né? A empresa na área digital e a empresa, né, na área de saúde. A Academia de Águias é o digital. É o produto digital. Então, no processo de terapia que eu faço, vem muitos executivos que querem acelerar os seus negócios e por crenças limitantes mesmo, por mentalidade, estão vivendo no raso, sendo que poderiam estar ganhando muito mais. Então, por isso, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver o tempo todo. Eu faturava 5 dígitos e agora eu faturo 7 dígitos. Eu comecei a fazer a mentoria e hoje eu ganho 3 vezes mais. Não é mágica, gente, é programação mental. Você está no nível que a sua mente está. Quanto mais você programa a sua mente para ela crescer, mais você cresce. Então, por exemplo, quem vocês são hoje... Por exemplo, vou me usar como exemplo. Quem eu sou hoje, a minha onda de informação me fez chegar até 500 mil de seguidores. A pessoa que vai chegar em 1 milhão de seguidores não é essa de agora. Eu vou precisar adquirir outras ondas, outra mentalidade para que a minha mentalidade esteja na vibração de 1 milhão. Vai ter que O que você vai fazer para chegar nisso? Me aperfeiçoar dia após dia. Mas tem sei lá, por exemplo, alguém que quer começar a reprogramar a mente dela. Tem algum exercício simples que a gente pode
Você pode falar pra gente fazer, pra começar, assim, só ter um Muito vislumbre? simples e gratuito. Assistir vocês todos os dias. Muito bom, sério. gostei desse. É sério. Sim, São N... Imagina só. Eu vim aqui e nessas horas que nós estamos juntos, eu tô pegando todos os centenas de livros, milhares de horas de aula e de experiência e tô dividindo aqui. Então, essa pessoa não vai precisar ler todos os livros que eu li, assistir todas as palestras, vir em todos os cursos, porque ela tá recebendo agora. Aí, imagina que amanhã vem outra pessoa, mais outros milhares de horas. Aí ela só senta, liga no YouTube e assiste vocês. Pronto, ela já tá mudando a mentalidade dela, ela já está automaticamente reprogramando a mente dela. Se ela quiser ir além, ela pode entrar na Academia das Águias Exatamente. e fazer a sua mentoria, né? Exatamente. Que é, Se puder anual, explicar né? como é que ela funciona, né? Isso. Eu gosto de ser muito transparente. Qualquer pessoa consegue mudar completamente a sua vida sozinho. Consegue, tá? Se você estudar, se você ler, se você reprogramar, você muda a sua vida sozinho. Não precisam de você, não precisam de mim. A diferença é que vai levar muito tempo. Até você ler todos os livros, fazer todos os cursos, participar de todos os masterminds que eu já participei na minha vida. Saber se está indo na direção certa. Exatamente. Até você aprender sozinho, você vai precisar de pelo menos 10 anos como eu. A minha mentoria, ela faz você aprender em meses o que você levaria 10 anos. O que você ia precisar de décadas, você tem mastigado já, porque eu já passei pelo processo. Encurta o caminho. Exatamente. Então, quando a pessoa entra na Academia de Águias, por que academia? E por que águias? Águias, porque é o arquétipo de poder, Sim, né? sim. Águia é o arquétipo de maior poder que nós temos. Então, o objetivo é fazer você voar alto, é você chegar, né, no nível estratosférico do que você quer ser nesse planeta. Por isso, águias. E por que academias? E academia, porque a mentoria não é um curso. Ela é prática. O que a gente faz? A gente vai na academia e treina todos os dias, certo? O dia inteiro? Não, um pouquinho. É isso. É assim que você muda totalmente sua vida. Não é indo na academia e treinando 20 horas seguidas, mas é indo todos os dias e todos os dias treinando um pouco. Então, a minha mentoria te ensina essa mentalidade, te ensina a reprogramar a sua mente todos os dias. Então, quando você entra na Academia de Águias, a primeira coisa que acontece é você ganha o tratamento de reprogramação mental. Onde você vai apenas apertar um botão no seu celular e automaticamente você estará reprogramando a sua mente inconsciente. Ouvindo ali. Exatamente. Você vai ouvir aquele tratamento sem fazer nada, só ouvindo o som. Você vai ter aulas semanais comigo e eu vou te ensinar na prática, e nós vamos praticar todos os dias juntos, os exercícios mais poderosos para enriquecimento, para mentalidade, para atrair a alma gêmea, para curar o corpo. Para autoestima. Para autoestima. Então, são 365 dias comigo. É um ano dentro do meu ambiente, dentro do meu campo quântico, aprendendo tudo o que eu fiz para chegar hoje onde eu cheguei. Que sensacional, hein? E do jeito que é gostoso conversar com você, imagino que todo dia estar em contato com você deve ser também muita gratidão, reconfortante, muita né? gratidão. Olha, eu tenho uma comunidade imensa. Eu sou loucamente apaixonada pelos meus prótons e eu também sinto um amor gigantesco deles por mim. É muito maravilhoso. Minha comunidade é muito abençoada. Antes de sentar aqui, eu pedi para o Criador para que ele guiasse as minhas palavras e me usasse como instrumento. E é exatamente isso que eu faço na minha mentoria. Eu acredito que eu estou aqui no planeta a serviço da luz. Usando esse conhecimento para atingir o maior número de pessoas e com essas pessoas crescendo, com essas pessoas adquirindo mentalidade diferenciada, elas vão mudando o meio familiar, mudando esse meio familiar, a gente muda a cidade, o estado, o país, o mundo. Mas eu acho, doutora, que para isso acontecer, primeiro tem que quebrar. Se isso não for quebrado, é impossível. Você pode receber o que for, os 365 dias, e não vai funcionar. Muitas pessoas têm uma crença de que Deus é como se fosse um pai que dá ou tira as coisas de você. E aí elas ficam pedindo ou ficam se martirizando. É por isso que nunca tem.
o ser humano se tornou um mendigo. Você concorda com isso? Que eu Concordo plenamente. O ser humano se tornou um mendigo que quando lembra de Deus... Porque as pessoas não querem Deus, elas querem um milagre. É que Deus é o caminho para o milagre. Então, as pessoas nunca conversam com Deus ou se conectam com a fonte criadora, por exemplo, para agradecer. Você sabia que uma média de 250 mil pessoas morrem todos os dias? Isso quer dizer que o pai de uma pessoa, a mãe, a esposa, o filho de alguém morreu, mas você acordou, você está vivo, você está aqui comigo. Nenhum presente pode ser maior que esse. As pessoas não agradecem pela vida. Então, quando elas vão conversar com Deus, elas vão conversar como mendigos. Deus, por favor, né, me dê esse emprego, faça ele voltar, faça ela voltar, etc. Só que lembra, o campo não te dá o que você quer. Ele não entende isso, quer ou não. Dá o que você O campo te dá o que você é. E se você é um mendigo, o que o campo te devolve? Mais pessoas, situações que... fazem você continuar sendo um mendigo. Como que elas quebram isso? Quebram mudando a mentalidade. Reprogramação mental. Quebram reprogramando a mente. Para mim, esse realmente é o caminho. Porque reprogramar a mente, maravilhoso, você reprograma de diversas formas. Quando você muda de ambiência, você está reprogramando a sua mente. Quando você escolhe parar de beber todos os dias e praticar um esporte, você está reprogramando a sua mente. Quando você troca o jornal pelo Lean Podcast, você está reprogramando a sua mente, entende? Cada escolha do seu dia, você está reprogramando a sua mente. Genial. Após assistir esse programa, a mente das pessoas que estão assistindo nunca mais será a mesma. Ninguém que começou aqui com a gente vai terminar igual. Nem nós somos as mesmas pessoas. Vocês são as mesmas pessoas de talvez 1h30 atrás? Não são. E amanhã não serão as mesmas que são hoje, entende? Nós estamos reprogramando o tempo todo com as nossas escolhas. Estamos gravando um CD novo o tempo Exatamente. inteiro. Hoje gravou mais um CDzinho lá, um pedacinho. Doutora Proton. Agora, o tratamento de reprogramação mental é diferente por quê? Porque ele vai atuar naquilo que está travando e bloqueando a sua vida. Ele vai atuar diretamente no problema. Esse problema geralmente está na criança interior, não tá? Muito. Como que eu converso com ela? Porque todo mundo fala, pô, você tem que tratar a sua criança interior, você tem que falar com ela. Mas como eu acesso algo que... Agora, você acessa agora, porque a sua criança, ela não é algo que foi, ela é algo que é. Ela está viva aí. Passado, presente e futuro acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, eu faço regressão à vida intrauterina. Então, eu te coloco num transe hipnótico e volto lá para o seu primeiro mês na barriga da sua mãe. E você se lembra, e você fala o que você está vendo, o que você está ouvindo. Por quê, maravilhoso? Porque nós podemos acessar qualquer informação. Eu posso fazer com você uma regressão agora e você voltar a uma memória genética, uma memória ancestral. Porque, lembra, você é o seu pai e sua mãe, seus avós, bisavós, tá tudo aí dentro. Você e o todo estão conectados o tempo todo. Então, como eu falo com a minha criança? Falando com ela mesma, agora. Então, por exemplo, hoje, me desculpa a modéstia, mas hoje eu me acho linda, loura, maravilhosa, extraordinária. Hoje eu tenho, uma autoestima totalmente diferente do que eu fui. Mas a minha criança ouvia que ela era um bolo de bosta, que ela era um colchão amarrado pelo meio. É isso que ela ouvia. Caramba. Eu não tenho essa criança hoje. Mas aquela criança teve. Então, o que eu fiz? Eu me conectava com a lembrança. Quando eu me conecto com a lembrança e eu começo a sentir o desconforto da lembrança, eu já estou em regressão. Eu já voltei lá. Volto lá e eu converso com a minha criança. Mai, eu sou você do futuro. Eu tô aqui para te dizer que isso não existe mais. Você cresceu, olha para você como você é linda, como você é maravilhosa. Você não é só maravilhosa fisicamente, você é uma pessoa que muda a vida das pessoas. Vem para cá, vou te trazer pro meu agora. Trago ela aqui, imagina. Só imagina. Imagina ela aqui agora, tá vendo? Ó, Mai, você tá aqui no Lean Podcast com amigos novos. As suas palavras vão ser luz na vida de milhares de pessoas. Você é esse ser humano agora. O que você acha que acontece com a sua criança?
Nossa, é como se ela tivesse... não Exatamente. como, né? Ela está viva. Você mostra pra ela, você tá curando ela. Olha, agora, Mai, seguinte, Mai, agora você tem você tem a sua adulta. Eu faço muito trabalho de cura de criança interior. Você tem você tem a sua adulta aqui. Você não precisa se preocupar. Ninguém mais é louco de mexer com você. Ninguém fala. Vem aqui, você tem eu aqui. Você não precisa ter mais medo, porque eu tô aqui pra você 24 horas por dia. Nossa. Começa a fazer isso. Que Vai forte. mudar completamente. Muda completamente. Porque a criança tá aqui. Muito bom. Nossa, sensacional. Mas aí muitas Inacreditável. pessoas que vão para essa linha, elas falam que o sentimento é maior do que o pensamento. Sim. O pensamento ativa o seu campo elétrico. E o sentimento ativa o seu campo eletromagnético, que é 5.000 vezes mais forte do que o campo elétrico. Mas, pô, com a emoção que eu acabei de falar aqui com a minha criança, você Isso acha que é não sentimento. tinha? Isso é emoção. Uhum. Eu não falei assim, ó, mãe, tô aqui, tá vendo? Ó, tá tudo bem. Não tem emoção nenhuma. Falei, olha onde você tá. Você tá aqui no Lean Podcast com amigos novos. Olha que maravilhosa que você é. Olha pra você. Você já entrou em rapport com a onda. Perfeito. Então, mas, por exemplo, aí você tá falando com a criança interior, mas quando a gente quer, sei lá, materializar um sonho que a gente tem para nossa vida, se você ficar pensando só naquele sonho, ele tem uma força X. Mas se você sentir aquele sonho real, ele tem uma força 5x, 5.000x. Que é o sonho dela de 1 milhão, né? Pensamento positivo sem ação não gera resultado. Então, eu preciso pôr emoção, mas você não cria nada no futuro. O futuro não existe. A única coisa que existe é o agora. Então, Life is você now. sempre cria agora. Life is now. Ou seja, eu agradeço agora, eu vejo agora, eu tô comemorando. Peguei meu celular, vou fazer um story agora. Maravilhosos? Vocês estão vendo? Eu chamo os meus seguidores Sim. de maravilhosos. Eu chamo todo mundo de maravilhosos. Às vezes eu tenho que tomar cuidado com namoradas, etc, né? Porque eu chamo todo mundo de maravilhosa, né? Até entender, né? Um dia aconteceu isso. A pessoa ficou ofendida. Um dia uma mulher me retornou no celular e falou: por que você está chamando meu esposo de maravilhoso? Né? Nossa. E ele era um paciente, né? Ela não entendeu. Eu falei: olha, maravilhosa. Gravei um áudio, né? Falei: maravilhosa, me desculpa. Se você me seguir nas redes sociais, você vai ver. Eu trato todos assim. Mas me desculpa, né? Quando eu for falar, eu não vou falar mais. Ela pediu desculpa. Falou: não, eu não entendi. Foi estranho. Eu vi um número diferente aqui. Não tinha entendido. Enfim, mas, né? Tem isso. Então, imagina. Eu tô aqui gravando. Maravilhosa. Seguinte... 999 mil pessoas aqui. Vai lá, compartilha que eu vou atingir 1 milhão de pessoas. Então, eu começo a fazer aquela festa, começo a contar, 999,999. Chegou 1 milhão. Eu visualizo, eu faço a festa daquilo acontecendo. Ponto, eu já criei. Não é nenhuma força extra-humana. E isso feito diversas vezes. Você emite que onda para o campo? Uma onda, uma frequência O que eu mais estou alta. emitindo para o campo? Muita felicidade. Eu estou explodindo. Olha a minha emoção. Eu estou mandando ondas de felicidade extremas porque eu bati 1 milhão. E elas são poderosas. São muito poderosas. Você é uma tela em branco. E você pinta essa tela em branco com as suas emoções. Se você faz sem acreditar... Vou fazer o meu diário da gratidão. Gratidão, universo, por 1 milhão de seguidores. Fui dormir. Não vai acontecer. Mas com o processo de visualização, você realmente emite essa energia. Então, por exemplo, tô com muita sede, aí eu bebo um copo d'água. Ai, que alívio. O que eu emiti pro campo agora? Uma onda de alívio. Bebi água. Tô com sede, não tenho água. Eu imagino que eu tô abrindo a geladeira. Aí tem uma jarra de suco de laranja que tá suando. Geladinho. Aí eu pego ela, coloco no copo, trago até... Gut. Nossa, que delícia. O cérebro não sabe distinguir real do irreal. Nossa. Vai dar uma relaxada já. Vai dar uma relaxada. Será que Jesus Cristo era
mais ou menos isso que ele conseguia com o cérebro e um coração tão avantajado? É uma certeza. Ele tinha uma certeza Sim. tão grande que Ele sabia quem ele era. Nós somos os criadores da nossa realidade. O problema é que ninguém nos fala isso. As pessoas acham que são um pedaço de carne perambulando pela terra. Nós achamos que nós somos a pior espécie porque nós matamos o nosso pai na cruz. É isso que nos ensinam. Jesus não. Jesus já era um avatar. Ele já veio, né, com outro nível de consciência. Ele sabia que ele criava a realidade. É por isso que ele não pegou, né, as 12 melhores mentes para tornar discípulo. Ele pegou o ladrão, ele pegou o qualquer. o Judas. Ele pegou ali qualquer homem, mas que tinha o desejo ardente de servir e capacitou essas pessoas. E falava, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda tem esse tamanho, você será capaz de fazer coisas maiores do que o que eu fiz. Maiores até. Então, os ensinamentos de Jesus é exatamente o ensinamento da física quântica. Você é o criador da sua realidade. Talvez ele tenha sido o maior quântico que já existiu. Sem dúvidas, sem dúvidas. Quando ele tá andando na multidão e a mulher toca ele, ele fala, quem me tocou? E vem a mulher e fala, o senhor me curou? O que ele diz? Não, eu não te curei. Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Por quê? Porque quando ela acreditou com uma fé imensa que ao tocar ela seria curada, ela foi curada, entende? Porque a fé dela, é a crença dela. A crença mais profunda e emocional dela é que se ela relasse em Jesus, ela ia se curar. Ela ia se curar. Automaticamente se curou. E ele deixou claro que não foi ele. Foi ela. E todos nós temos acesso a esse poder, né? Esse Todos que é o nós. É simples. Jesus foi filho de Deus. Deus. Você é filho do quê? Deus. Então, Eu sou irmão dele. Deus daria poder só para um filho e para outro não? Que estranho, né? Imagina que Deus que é luz, força e onipotência que dá poder para um e para o outro não. Nossa. E Deus é energia, e nós somos também. Exatamente. Nós somos E um se só. a gente reprogramado com a reprogramação dos nossos ancestrais, e se o meu ancestral lá na raiz básico é Deus, ou seja, eu tenho uma programação Exatamente. de Deus dentro Na de mim. verdade, Nossa, você foi longe, e eu Deus entendi. é incrível, sim. Mas é exatamente isso. Não é uma suposição, é a realidade. Você é Deus. Só existe um tipo. É comprovado cientificamente. Só existe um tipo de energia em todo o universo observável. Você e Deus são uma coisa só. A diferença é que a centelha que você é não tem o nível de despertar de consciência do todo. Porque quando você volta para o seu estado de todo e sai do estado da matéria, você volta a ser ele. E o que aconteceu para a gente perder essa consciência de que a gente é Na Deus? verdade, foi sua escolha. A sua escolha de vir aqui viver uma experiência humana, que vai acabar. Então, Você mas não- será que nunca a experiência humana vai ser ter consciência de que todos nós somos deuses? O humano não tem. Mas quando você sai da carne e volta para o espírito, você volta para o todo. Você volta com a onda de informação da experiência que você viveu. Quando você volta Mas para o isso campo foi de energia... perdido. Concorda comigo que foi perdido esse poder Não- individual e Não coletivo? foi perdido. Não foi perdido, foi esquecido, foi escondido. Propositalmente, por conta da experiência humana. Por que é tão difícil? Porque vocês focam somente na matéria, somente no humano. Nós não somos humanos. Nós somos energia. Quem nós somos não é isso aqui. Nós só estamos vivendo alguns anos aqui, experienciando isso e indo embora. E quando você volta para o outro lado do véu, isso aqui, que não é a realidade, foi só uma experiência. Foi só um sonho. Estando aqui na matéria, é desafiador porque nós estamos na matéria. Mas quando você começa a estudar profundamente a física quântica, entender tudo como funciona, começa a ver no microscópio que só existe um tipo de energia, você enxerga isso aqui com os seus olhos, mas se eu coloco um microscópio aqui e a gente começa a olhar por esse microscópio, tudo isso aqui some. Vocês somem. Se você vem aqui do meu lado, ele não existe mais. E aí, quando você começa a ver isso e ver que tudo é uma ilusão, é surreal. Eu estava no oftalmologista anteontem, né? Por incrível que pareça, nós estamos falando de olhos aqui. E ele estava fazendo os exames e ele estava me mostrando, né? Como nós captamos a luz e como a luz vai transformando as coisas, imagens. Nada é real.
O Ele te criador mostrou criou isso? essa experiência. Ele estava mostrando nas máquinas, né? Aham. Que fazia. Ele foi mostrando. Olha, assim que a retina faz. Daí mostrou o globo ocular. Olha, tem tantos músculos aqui segurando. O movimento desses músculos. Se você está olhando para frente, se você está olhando para longe, se você está olhando para perto. Essa compressão. A forma que entra a luz, se entra muito ou pouca, é a forma que você está enxergando de perto ou de longe. Ele estava explicando tudo isso. É incrível. É por isso que conhecimento é poder. A Matrix ilude as pessoas com coisas rasas para que elas não tenham esse nível de conhecimento. Porque depois que você atinge esse nível de conhecimento, é uma coisa muito engraçada que falou na internet, depois que você vê, não dá mais para desver. Já ouvi isso. muito essa frase. Depois que você tem esse conhecimento, o seu nível de poder é surreal. Porque não tem mais como desver. E aí, aquilo que você se prendia de matéria, do que você vê e você toca, não faz mais sentido. Muito bom. Nossa, daí que vem sua autoestima atual. Exatamente. O Vem- conhecimento te libertou. Me libertou totalmente. E o que você diria para Maiara Paulina de antes dessa reprogramação? Se você pudesse sentar aqui no Lean Podcast, cara a cara, com nós e com a Maiara lá de trás, o que você falaria para ela? Estude física quântica. Só isso. Ela entenderia. Porque quando Só você começa... isso? Somente isso. Estude física quântica. Só isso. Se eu perdesse a memória, eu pudesse programar só uma chave, só um código, seria uma voz dizendo: estude física quântica. Se eu perdesse todo o dinheiro, todos os meus bens, tudo que eu tenho hoje, e eu tivesse o conhecimento da física quântica, eu recuperaria tudo com o dobro ou o triplo só com o conhecimento que eu tenho. Genial. Uma dúvida que sempre fica para mim quando alguém fala sobre a física quântica é que o Einstein, ele criou a física, ele descobriu, né? E depois dele, só que ele falou a física quântica mais no sentido científico e tal. Na verdade, Depois o dele pai... vieram várias pessoas que usaram esse conhecimento para realmente criar coisas na vida das pessoas, como Hélio Couto e por aí vai. Na verdade, o Einstein não era muito a favor da física quântica, né? O pai da física quântica realmente é o Max Planck, tá? Então, se a gente for atribuir um pai, é Max Planck, tá? Mas ele só conseguiu, né, dar luz a toda a ciência porque tiveram muitos outros físicos antes deles que, com a combinação da evolução da física, conseguiu se chegar na física quântica. Porque o que acontece? A ciência, ela evolui com base enquanto ela consegue evoluir nas máquinas. Porque eu preciso analisar quantitativo e qualitativo, certo? Para comprovar. Então, eu pego um microscópio de 100 anos atrás, ele é de um jeito. Eu pego um microscópio quântico hoje, a gente tem em órbita, né, uma câmera filmando o universo não observável até então. Nós estamos dia após dia recebendo imagens de um universo que a gente nunca teve um equipamento que chegasse até lá. Então, o que nós estamos estudando de física quântica hoje, daqui 50 anos já vai ser outra coisa totalmente diferente. Porque nós estamos evoluindo, entendeu? Então, Max Planck só conseguiu, né, ter uma teoria quântica... Colocar em palavras. Porque é desafiador colocar em palavras, né? Mas ele só conseguiu gerar essa teoria quântica porque antes deles, muitos outros, inclusive queimados, inclusive mortos pela igreja, né? Deixaram poucos materiais que a junção desses materiais foi gerando, né, aquele conhecimento. Assim como a física quântica hoje tem dezenas de prêmios Nobel. Assim como cada ano que passa, novos físicos vão recebendo o Prêmio Nobel de Física Quântica. Por quê? Porque, com base nesses estudos antigos e com a evolução da ciência, conseguem estudar e entender mais profundamente o comportamento subatômico e entender mais esse universo. Mas por que Einstein era contra a física quântica? Essa parte você me pegou. Porque ele falava que não dá para jogar dados com o universo. Ou seja, como que funciona a física quântica? É uma coisa muito incrível. Conte. Vou falar sobre a experiência da dupla fenda, que é uma experiência muito famosa.
A experiência da dupla fenda, ela mostra o seguinte. Começo a jogar um elétron, que é um pedacinho bem pequenininho de matéria, certo? Enquanto essa câmera, ela tá filmando, o elétron se comporta como matéria. Certo. Quando eu tiro a câmera e tiro o poder do observador, ninguém está observando, o elétron não se manifesta mais como matéria, ele se manifesta como onda. Isso deu luz para entender que o ser humano é matéria e é energia ao mesmo tempo. É o observador que faz a gente viver como matéria ou como energia. Só se alguém tá olhando, observando. Quando você quer muito uma coisa, você está observando, não tá? Você está colocando energia ali. Por exemplo... Daí materializa. Tá desempregado. Tu quer muito emprego. Você precisa de um emprego. Então, você fica desesperado ali. E faz entrevista, e vai, entrega currículo. Ninguém te chama. Quando um te chama, o que acontece em seguida? Mas 100 te chamam. Por quê? Porque no momento que um chamou, você soltou. Você parou de colocar ali muito desejo, muita vontade. E vibrar ansiedade. O que acontece? Tudo que estava no seu campo volta. Nossa. Então, uma pessoa que é ansiosa, ela não está... Não consegue cocriar. Ela não consegue cocriar. Ela não consegue, porque ela vibra ansiedade. A ansiedade é um pavor, é um desespero, é uma necessidade. Essa ansiedade não deixa colapsar a função de onda, como é falado, né, cientificamente. Muito bom, sensacional. Curtiu, Rosa? Adorei. O Rosa foi fundo aqui, né? Só instigando, só instigando. Bom, a gente sempre fala, né? Para quem, se você chegou aí até esse momento do episódio, é com certeza porque você está gostando bastante. Coloca aqui nos comentários a palavra reprogramação mental. Essa é a palavra do nosso episódio. A gente está colocando palavras para identificar que vocês chegaram até aqui. A gente vai ficar muito feliz. E também coloque a cidade, o estado, o país que você está acompanhando a gente. Tem muita gente de fora aí. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Nos últimos, mó galera, né? Tá escrevendo lá. A gente tá muito feliz com isso. Que legal. Exatamente. E comenta aqui também sobre a Academia das Águias. E o Brunão foi colocando aí ao longo do episódio para você que quiser aí participar dessa mentoria, né, e materializar a abundância financeira na sua vida. Tem aqui na descrição também do episódio e no QR Code aí da tela o link exclusivo do Lean Podcast. Se você quiser comentar como que é, né? Você já comentou bastante, mas só dá um resuminho final. Quem sentir, maravilhoso, que é o momento e receber esse chamado, a minha mentoria, que se chama Academia de Águias, é o lugar de transformação, para você transformar a sua realidade. Aprender a usar o poder da sua mente, aprender a manifestar a sua realidade, desprogramar todas as crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, medos, dores, traumas, tudo que você viveu de negativo e reprogramar no positivo. É uma transformação surreal. O meu Instagram tem o maior número de depoimentos do mundo de lei da atração. Né? Então, qualquer pessoa que perder ali, investir 15 minutos, né, vai ver pessoas do mundo todo contando, né, o quanto transformou a sua vida. São 35 mil alunos, né? São mais de 35 mil alunos. Em 44 países. Em 44 países. Nossa, parabéns. Meu fantástico. objetivo são todos os países. Vai dar a volta ao mundo. E milhões. O meu objetivo é atingir 1 milhão de alunos, né, em até 5 anos. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos atingir esse número. Oh, ela já criando no livro. Já atingiu. Totalmente. Já atingiu, né? Exatamente. Só que ainda não chegou lá. Em 2030, isso já aconteceu. É incrível, uma festa. Nós fazemos um evento presencial o Lean em vai cada tá lá. lugar do mundo para as pessoas que passaram pelo processo. É incrível. Eu fico numa turnê mundial e vai ser fantástico. E essas milhares de pessoas que vão nos assistir farão parte desse evento, dessa comemoração. Guarda isso. E a gente vai participar, hein? Claro, eu óbvio. O Maurício aqui, o Bruno. Não aceito um não como resposta. Com De jeito certeza. nenhum. Gostou de estar aqui com a gente? Amei vocês dois. Muito amei bom te conhecer, estúdio, viu? Incrível. Eu tenho certeza absoluta que essa troca tão gostosa, né? Esse bate-papo tão gostoso, né? Vai influenciar a vida de milhares de pessoas. Com certeza. A segunda... E não vai demorar muito, hein? A segunda conversa vai ser o Lean com 300 mil inscritos e
a doutora Próton com 1 milhão de seguidores. Está feito. Beleza? Está feito. Perfeito. Combinado. Selado. 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 Muito bom. Ó, galera, novamente aí, se você chegou até aqui, se esse conteúdo te impactou de uma maneira positiva, imagina que legal se você puder impactar a vida de uma pessoa próxima que você gosta muito com esse mesmo conteúdo. Então a gente sempre fala, deixe o seu like. Se você ainda não está seguindo a gente, inscreva-se no canal e principalmente compartilhe isso com pessoas que você ama, tá bom? E deixa aqui no comentário se você chegou até aqui. Reprogramação mental. Essa é a palavra, certo? Boa. Perfeito, As excelente. 2 palavrinhas aí. Obrigado, viu, doutora Próton, pela sua presença. Muita gratidão. Amei e fico aguardando o convite em breve pra gente comemorar juntos. Vou trazer até uma champanhe. Ô, louco. Tem uma Dom Perignon aqui, hein? Com certeza. Muito bom. Combinadíssimo. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Gratidão, Dá um tchauzinho aqui. maravilhosos. Dá um tchauzinho pros Até maravilhosos mais. aqui. Até mais, galera. Valeu. Boa.